E é isso aí, Will. Estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez. Agora a gente tem que lutar contra a força do hábito, dizer que a gente está em mais uma live, porque hoje não é live, né? Hoje é uma gravação mais que especial, com uma convidada especial. E por isso mesmo, não importa se é live, se não é, a gente fica sempre repetindo para as pessoas deixarem o like e se inscreverem no canal, porque isso é importante, é o que dá a relevância do canal e no YouTube. Vai no nosso site lá, o podletras.com.br, e lá vai ter todos os links das plataformas de áudio, vai ter a bio de cada um de nós, vai ter um espaço para você deixar recado, e também tem toda a agenda do mês, entendeu? Você pode também se comunicar também nas nossas redes sociais, é @podletras em todas elas. Pode deixar um comentário aqui que depois a gente vê, a gente responde todo mundo, tá bom? E se você quiser ainda dar uma moral, uma força para a gente, você pode fazer um Pix de qualquer valor para a gente. A chave é o apoiepodletras@gmail.com. E lembrando também que a gente está fazendo essas gravações especiais porque a gente vai dar uma pequena pausa, porém sem deixar de ter material inédito para as pessoas irem se divertindo enquanto estão ali na ceia de Natal, estourando a champanhe do Ano Novo, hein, César? O cara vai estar lá engordando com o peru de Natal e assistindo os episódios gravados. Mas é isso aí, recados dados, podemos começar. Feito chororô, vamos nessa. Então a gente está aqui hoje com a Mia Sardini, como vocês já puderam perceber, e já queria começar agradecendo, Mia, pela sua presença, por estar aqui com a gente hoje, fazendo essa gravação, no caso, né? Imagina, gente, eu que agradeço aqui pelo convite, né? A gente teve aí todo um probleminha para conseguir se organizar, porque agora eu não estou mais morando no Brasil, então meus horários estão meio caóticos. Mas muito obrigada também por vocês se organizarem aí, né, para a gente conseguir. Eu sei que está cedo ainda aí para vocês, mas a gente conseguiu dar um jeitinho aqui. Eu já vou começar, a gente até começou a entrar nesse assunto no bastidor, né? Antes de começar a gravar, eu falei para o Will, para de perguntar, vamos perguntar durante a gravação. Você está na República Tcheca agora, é isso? Sim. O que você foi aprontar na República Tcheca? O que você foi fazer na República Tcheca? Se puder falar, né? Às vezes está fugindo da justiça, né? Bom, gente, eu não sei se vocês sabem, né? Mas Mia Sardini é o pseudônimo, meu nome de verdade tá como foragido, não, mentira. Tá? Bom, na verdade, o que eu vim fazer na República Tcheca é uma longa história, mas basicamente trabalho, assim, resumidamente, trabalho. Mas eu vou dizer que a minha vida é cheia de reviravoltas, assim, de uma certa forma, às vezes eu acho meio loucura, mas de uma certa forma eu acho divertido. Então é mais ou menos assim, né? Um dia eu tô aqui, aí amanhã acontece alguma coisa, eu vou embora, vou para outro canto e assim vamos. Uhum. Tudo na aventura. Como se deu essa reviravolta profissional, né? Porque você é uma advogada criminalista, né? Uhum. Como é que porque no Brasil tem esse pouco de estigma, acho que lá fora não é tanto assim, mas no Brasil, assim, você abraça uma profissão, ela tem que ser para sempre, né? Ainda mais assim, no Brasil tem essa coisa de, ainda mais quando você vai ficando um pouco mais velho, parece que não pode mudar mais a sua vida, não pode escolher outra profissão. Em outros lugares, essa coisa é mais flexível. Como é que deu essa passagem que você estava profissionalmente bem, já mesmo tendo começado jovem? Como é que você decidiu, falei, não, eu vou abraçar essa carreira que é bem diferente da de criminalista e vou, inclusive, para fora, vou aonde tiver oportunidade. Como que você se decidiu, de fato, a mudar? Eu acho que eu também, como você falou, assim, no Brasil a gente tem esse estigma, e eu também tinha, né? Porque, afinal de contas, também sou brasileira. Sim. Então, principalmente quando a gente faz uma faculdade, porque no Brasil acho que a gente ainda também está muito preso àquelas profissões tradicionais, né?
Então, a engenharia, a medicina, direito, e aí você faz uma dessas faculdades, e num determinado momento, vamos dizer assim, com mais de 30, você fala, não quero mais fazer isso aqui, a maioria das pessoas vai achar que você enlouqueceu, né? Ou, tá na crise de meia-idade, crise de anos. Pirou, não tá bem, né? E comigo foi mais ou menos assim, eu me formei, comecei a trabalhar bem nova, abri meu escritório, mudei de cidade algumas vezes, mas sempre com meu próprio escritório. Eu sempre gostei de direito criminal, então acabei indo para essa área porque era o que eu gostava de fazer. E eu estava feliz com essa área, né, apesar de ser um pouco perigosa. Mas eu tive a impressão de que a minha carreira meio que deu uma estabilizada. E aí eu falei, ok, para eu crescer mais do que isso, eu estava numa cidade pequena, tal. Falei, para eu crescer mais do que isso, eu acho que ou eu vou ter que sair daqui, ou eu vou ter que trabalhar num escritório grande, que eu também não queria fazer, porque meu conceito de advocacia acho que envolve muito essa relação direta do advogado com o cliente, e eu não queria trabalhar num escritório grande onde essa relação fosse toda hora terceirizada, né? Não que isso seja algo necessariamente ruim, mas eu não queria fazer isso. E aí eu falei, ok, né, quais são as possibilidades aqui? E além disso também, eu comecei a pensar em talvez ter filhos, e aí eu falei, putz, advocacia criminal é uma área meio complicada, né? Então, uma coisa sou eu, adulta, resolver que eu quero me arriscar com alguma coisa. Outra coisa é colocar uma criança nessa história. Então, eu comecei a juntar todas essas coisas, e aí eu comecei a me questionar se era isso mesmo que eu queria fazer. E mais ou menos nessa época, um amigo meu, que estava desempregado no Brasil, conseguiu um emprego numa multinacional para morar na República Tcheca, que inclusive as guitarras aqui são dele. E aí, não, gente, não são minhas, eu não toco guitarra. Me perguntaram isso antes de começar a gravação. Não, eu só toco Guitar Hero e olhe lá, e não é com a guitarrinha, no controle mesmo. Mas eu vim para cá para visitá-lo, e aí eu gostei bastante, né? A República Tcheca, eu acho que ela é um país que a gente não fala muito no Brasil, né? É aquela coisa de, eu moro na Europa. Onde? Na República Tcheca. Onde? Assim, nunca né? Espanha, Itália. Não é dos países mais falados, mais conhecidos realmente, né? A maioria das pessoas não manja muito do que rola, e eu admito que eu mesmo não sei quase nada sobre a República Tcheca. Só sei que era Tchecoslováquia e depois dividiu. Isso. E para mim foi assim interessante, porque a família do meu marido veio desses lados daqui, né, do leste europeu, que eles eram judeus e foram para o Brasil na época da Segunda Guerra. Então, assim, era um lugar que eu já tinha ouvido falar, mas que eu também não tinha muita familiaridade. Vim para visitar esse amigo, gostei do lugar. E aí eu pensei, eu já tô aqui mesmo, vou tentar mandar currículo, vai que, né? Tô fazendo nada. Tô fazendo nada, tô aqui de férias, meu amigo estava trabalhando, então eu falei, tô aqui sozinha de férias, vou mandar currículo. E aí eu comecei a procurar o que dava para eu fazer, porque direito é uma coisa muito específica, né? Cada país tem o seu ordenamento jurídico e às vezes muda muito. Para ser muito sincero, eu nem sei direito como que funciona aqui. Mas, por exemplo, no Brasil a gente segue direito romano, nos Estados Unidos já segue mais a common law, então são sistemas assim totalmente diferentes, não dá muito para aproveitar, né, o direito. Você tem que fazer tudo de novo. E aí eu pensei, o que daria para eu fazer aqui? Aí comecei a pesquisar e eu achei algumas possibilidades, mandei currículo para essas possibilidades e uma delas rolou, que era para trabalhar numa multinacional com comunicação internacional. E aí eu falei, ok, eu acho que o meu background do direito, assim, de ter bastante experiência, né, lidando com situações de estresse e tudo mais, com pessoas que estão em situações vulneráveis, porque ninguém procura um advogado porque tá fazendo nada, né? Porque tá tudo bem, né? Claro. Você não marca um shopping com seu amigo e fala, vou dar uma passadinha ali no advogado, vai que, né? O que dá para fazer? Vai que tem um assunto para tratar, né? Você procura advogado porque tem alguma coisa ruim acontecendo na sua vida, né? Igual médico. Geralmente as pessoas só procuram médico porque deu ruim. E aí, acho que esse background aí me ajudou.
E também o fato de eu ser fluente em mais 2 línguas além do português, né? Eu sou fluente em inglês e francês. E aí acho que isso também ajudou e eu consegui esse emprego. Mas isso foi antes da pandemia. E aí, Não, quando mas eu deixa eu abrir um voltei... parênteses rapidinho nessa sua história. É. Como que você lida com o idioma local? Com o tcheco? Como que você se vira aí? Eu não falo tcheco. Você não A fala maior com parte ninguém. A maior parte das pessoas com quem eu convivo também não fala tcheco. Não, Não, como que você aqui... vai no mercado? Como que você vai no mercado e compra as coisas no mercado? Como que você sabe o que você está levando para casa? Eu acho Geralmente bizarro você isso aí. aprende algumas coisas básicas, tipo, sei lá, você quer comprar leite, aí você aprende a falar leite, tipo, leco, pronto, é isso. Se você não sabe, você leva o Google Translate, vai, tipo, usando, sabe, você tira a fotinha ali, vai, tipo, isso aqui não. Já aconteceu de eu comprar coisa errada, eu queria comprar peito de frango, comprei coxa, eu não como coxa de frango, mas enfim. Uma amiga minha comprou sorvete achando que era manteiga, eventualmente acontece. Mas, de um modo geral, assim, o supermercado aqui tem uma coisa que no Brasil acho que está começando até agora, que são aqueles caixas automáticos. Sim. Então você não precisa falar com ninguém, você só precisa do seu Google Translate ali, você vai fazendo sua compra, passa no caixa automático. O caixa automático tem opção em inglês. Placa de rua, essas coisas, a boa parte tem também uma opção em inglês. Café, restaurante, essas coisas, na maior parte das vezes tem um menu em inglês, as pessoas falam inglês ou pelo menos arranham, dá para você se entender. O que é um pouquinho mais difícil aqui são órgãos governamentais, porque aí eles não falam inglês e quando falam eles também não fazem a menor questão, porque afinal de contas o idioma oficial é o tcheco, então é você que se vire, né? Mas Governo aí é você vai com governo o em qualquer Google lugar, né? Translate mesmo. Órgão governamental é igual em Não, qualquer aqui é lugar. igualzinho. Não estão nem um pouco a fim de te ajudar. É assim, é você que se vire. Tem bastante fila. Não é muito diferente do Brasil, não. Mas aí você vai com o Google Translate, sabe? Você escreve ali o que você quer falar, manda em tcheco, a pessoa. E geralmente funciona com assim palavras-chave. Tipo, você quer tirar, sei lá, uma cópia autenticada. Daí você só fala aquilo ali, a pessoa copia. Aí você só precisa falar, tipo, sei lá, cartão, que você vai pagar no cartão, pronto, aí passa ali. Tem algumas coisas do tcheco que são muito parecidas com o português, né? Por exemplo, cartão, cartua. Então, acho que para quem fala português acaba sendo um pouco mais fácil. É, o próprio leite aí, Leco, né? Tem até a marca Leco aqui, ué. E a gente também tem os sons mais parecidos, por exemplo, eu percebo que para americanos é um pouco mais difícil, né? Porque eles não têm esse som do, por exemplo, PR, esse pr. A gente tem, né? Então, você vai pedir alguma coisa, por favor, você fala blá blá blá, aproxime. Aproxime é muito parecido com, sei lá, próximo. É um som que a gente consegue fazer. Então, acaba não sendo muito difícil. Agora, no dia a dia, eu não tenho muitos amigos tchecos e eu não conheço quase ninguém que fale tcheco. No dia a dia, eu só convivo com estrangeiros aqui e aí todo mundo conversa em inglês, tirando eu e uma amiguinha mexicana que a gente conhece em portunhol. Tá, mas aí voltando lá, antes da pandemia, você conseguiu aí o trabalho. Eu voltei para o Brasil para tirar o meu visto, porque eu não sou cidadã europeia. Só que aí veio a pandemia. E daí zoou tudo, né? Zoou minha vida e a vida do mundo inteiro. E aí, nesse meio tempo, eu acabei perdendo esse emprego. Mas aí eu já estava decidida que eu queria vir para cá, ou pelo menos tentar, né? Porque, como eu falei, eu cheguei faz pouco tempo, eu já vim para cá 3 vezes, eu conheço várias pessoas que moram aqui, eu tenho alguns amigos aqui, mas eu mesma acabei de chegar, assim, para ficar de vez, acabei de chegar. Então, também não sei o que vai acontecer a longo prazo, né, gente? Vamos um dia por vez, amanhã outro dia e vamos ver. Mas eu falei, não, eu realmente quero pelo menos tentar, né, isso daí. E nisso eu fui fazendo cursos, assim, como eu percebi que para mim essa área de comunicação seria mais fácil, porque assim, a minha formação mesmo como direito não vale nada. O que vale aqui é a minha experiência com, vamos dizer assim, atender clientes, né? E a minha fluência em outras línguas. O português às vezes ajuda um pouco com o português de Portugal, o inglês e o francês. Então eu falei, eu acho que eu vou ter que ir para essa área de comunicação, porque eu acho que vai acabar sendo mais fácil. Então eu fui fazendo algumas especializações, alguns cursos, e aí acabou que eu
eu gostei, me encontrei nesse meio aí, até porque, bom, eu sou escritora, né? Então, acho que se comunicar é uma coisa que de uma certa forma a gente acaba fazendo, né? Quando a gente escreve um livro, a gente está se comunicando. Tá no sangue, né? Tá no sangue. E a advocacia também, né? A gente tem que se comunicar bem. Eu trabalhava com júri, então no júri a gente faz uma explicação oral mesmo, direto para os jurados, né? Sim. É diferente de outras áreas que a gente acaba trabalhando mais por escrito, a audiência é uma coisa mais simples. No júri, não. No júri é toda a performance do advogado. Então, vamos dizer que eu aproveitei esse background. Dá para dizer que é quase uma atriz também, né? Basicamente. O júri parece um circo, né? É. Então, eu acabei gostando, porque, vamos dizer assim, que eu ganho dinheiro para conversar com pessoas, assim, para explicar coisas para pessoas de culturas diferentes. Então, para tentar explicar como é que... Ó, fulaninho, eu sei que você não está gostando disso, mas é porque aqui é assim que funciona e meio que... Né? Então, eu acho divertido. Eu converso com gente de vários lugares, eu tenho contato no dia a dia com, no mínimo, 3 línguas, então eu passo todos os dias falando 3 línguas diferentes. Tem hora que o cérebro buga, eu não sei falar mais nada em nenhuma língua. E eu acho gostoso esse contato com pessoas tão diferentes, sabe? Que eu acho que isso faz a gente abrir muito a cabeça. Eu acho que quando a gente só tem contato dentro de uma bolha ali, né? E a gente faz isso dentro do próprio Brasil, né? O Brasil é muito grande, tem muitas diferenças culturais, regionais, mas a gente acaba ficando muito dentro de uma bolha. Verdade. Eu acho que, assim, é confortável, né? Não dá para negar que é confortável, mas eu acho que a gente começa a se limitar muito. E às vezes a gente começa a se medir muito, né? Por uma régua. E existem várias medidas diferentes, existem várias formas diferentes de pensar. Acho que até num plano individual, assim, esse contato acaba abrindo horizontes, né? Que você pensa, eu não preciso ser assim, ou não preciso fazer tal coisa, eu posso escolher como eu quero levar a minha vida. Ou coisas assim que eu reclamava muito no Brasil e que depois que eu vim para cá, eu tenho contato com pessoas daqui que vieram do Irã, do Congo. Então, coisas que eu reclamava no Brasil e que agora eu olho e falo, não é tão ruim assim. Era bom, eu não sabia. Era bom e eu não sabia. O Will tá doido para te fazer uma pergunta ali, mas antes que ele faça essa pergunta, eu vou te fazer, já que você falou que fala 3 idiomas, fazer uma pergunta boba, mas que é uma curiosidade. Você falando 3 idiomas diariamente, quando você vai dormir, você sonha em qual língua? Nossa, é uma bagunça. É bem zona. Os meus sonhos já são uma zona por natureza, porque eu tenho... Sabe aquele Inception? Sim. Acho que é assim que fala, né? Que é aquele sonho em camadas. Eu já tenho muito disso. Então, eu sonho muito que eu tô tentando acordar, e aí eu acho que eu acordei, mas eu percebo que eu ainda tô dormindo, e aí eu falo, meu Deus, não consigo acordar, e aí fica essa... os meus sonhos são meio malucos, assim, de, sei lá, eu tô em casa, eu abro a porta, eu tô na praia, eu continuo andando, tô no deserto, eu tô falando com a minha mãe, de repente não é mais minha mãe, é meu cachorro, é uma loucura. E aí, os idiomas também se misturam, então... Eu tô falando com alguém em francês, de repente eu olho, é o meu cachorro, e meu cachorro tá falando em português comigo, tipo, what? E aí assim vai, sabe? É bem zona mesmo. Não, eu queria falar que você também aproveitou que você foi para República Tcheca, né? Que também a história do seu segundo livro se passa aí, né? As Vozes Sombrias de Irena. Então você já meio que aproveita também mais uma coisa que você une o útil ao agradável. Queria saber sobre, e já o seu segundo livro, já finalista do Prêmio Abeste, né? E o seu primeiro livro, né, o 502, você tem uma conexão muito forte que você faz das suas histórias com a realidade, né? O primeiro livro foi baseado em fatos reais, o segundo também tem uma conexão com a realidade. Isso é muito forte para você ou foi só nesses 2 livros que isso aconteceu? Isso é muito forte para mim. Eu acho que... Eu sempre gostei muito de história, né? Quando eu era mais nova, eu cheguei a cogitar fazer faculdade de história. E aí, quando eu escrevi o Quarto 502, que na verdade eu não tinha pretensão de escrever um livro,
né? A minha ideia era escrever um conto para um blog que eu tinha com os amigos, assim, era uma coisa bem informal. E aí eu não sabia o que escrever, a gente só tinha um tema, que o tema era sanatório, mas eu não sabia o que escrever, comecei a pesquisar histórias reais para me inspirar. Isso eu sempre fiz. Uhum. A minha inspiração vem muito de histórias reais. Então, comecei a fazer isso, e aí calhou que eu encontrei essa história da Mary Hillenburg. Inclusive, já me perguntaram, né? Ah, mas você só escreve no exterior, você não faz histórias no Brasil? Faço, gente, tem um monte de conto no Brasil, inclusive meu próximo livro agora se passa no Brasil. É que realmente foi... Eu acho que já deu para perceber que eu não gosto de me limitar, né? Eu não gosto da sensação de ter que me limitar. Então, assim, eu gosto da ideia de que eu posso escrever onde eu quiser, do jeito que eu quiser, enfim, se eu quiser inventar um mundo também dá para fazer. Né? Aliás, essa é a graça da literatura, que a gente pode viajar para longe, né? E calhou de eu encontrar essa história da Mary Hillenburg e eu falei, nossa, eu preciso contar essa história. Mas assim, eu vou contar essa história do meu jeito, mas eu preciso contar essa história. E aí eu criei uma personagem inspirada nela, né, que é a Mary Ann, e veio essa história com base na história desse sanatório, que é o sanatório de Waverly Hills. Esse sanatório ele é muito famoso nos Estados Unidos, inclusive a história dele foi usada de base para várias ficções. Eu sei que uma parte de American Horror Story foi gravada lá, tem muitos documentários, se vocês procurarem no YouTube, tem assim, muita coisa. E eu me baseei nisso, né, para escrever, e já no segundo livro eu usei mais fatos históricos. Então, assim, o segundo livro acho que ele é mais ficcional mesmo, porque ele traz até lendas, né? Eu explorei um pouco da mitologia eslava, então ele traz um pouco não, ele traz bastante, né, de dark fantasy, ele tem um pezinho bem na fantasia já, então ele já não é mais uma conexão tão forte com a realidade, vamos dizer assim, mas eu também trago vários pontos históricos, né, então eu escolhi a Tchecoslováquia, que ainda não era a República Tcheca, foi em 1988, então ainda era a Tchecoslováquia. Sim. Eu escolhi 88 porque eu queria uma história que se passasse na década de 80. Eu ia colocar 89, que foi o ano que eu nasci, mas acabei colocando 88 porque 89 teve queda do Muro de Berlim, já estava tudo um pouco mais bagunçado. Eu queria usar um governo ditatorial, eu queria usar a ocupação soviética, eu queria que tivesse esse aspecto mais, acho que ditador mesmo, sabe? Uhum. Então, por isso acabei indo para 88. E tem vários fatos históricos, né, que eu usei, e eu gosto porque eu acho que isso me faz entrar mais na minha própria história. Como eu gosto muito de pesquisar histórias de vários lugares, eu acho que isso me ajuda a entrar no que eu estou escrevendo, me ajuda a viver mais aquilo. Também me deixa mais envolvida, até no sentido de sentir mais medo, porque aí eu também consigo enxergar essa conexão com a realidade. E eu faço isso não só nesses livros, né, mas fiz isso em vários contos também. Então eu tenho muitos contos que retratam, por exemplo, o nazismo, eu tenho contos que retratam a ditadura militar no Brasil. Uhum. Aliás, falando em nazismo, eu tenho um conto que chama O Ninho dos Ratos, que ele é inspirado numa história verídica também. Ele se passa durante o nazismo, ele é inspirado na história da avó do meu marido. E tá agora na pré-venda, ele saiu no Narrativas do Medo 4, da editora AVEC, né, que é a minha editora, e tá em pré-venda agora, inclusive, então já fica aí a propaganda. Ah, com certeza. Bom, até dezembro talvez já não esteja mais na pré-venda, mas vai estar na venda. Vai estar em venda. A pessoa pode entrar lá e comprar que vai estar valendo. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre os seus livros mesmo. Uhum. Bom, como esse episódio vai passar no futuro, né? Uhum. Eu não vou falar de qual semana foi, mas no dia 17 de novembro a gente teve uma conversa com o Oscar Nestares, falando o nome certo, né, Will? Oscar Nestares, onde ele falou assim, eu tenho 4 livros, tal. Aí eu fiz uma brincadeira com ele, falei, não, 4 livros não, conta essa história direito que tem mais um. E tem um primeiro livro que ele lançou que ele meio que não conta na bibliografia dele, enfim.
até um livro que está engavetado, escondido lá, enfim. Ele lançou uma primeira edição com poucos exemplares. Quem tem, quem não tem, acho que não vai ter. Eu não sabia disso. Assiste lá o episódio dele que você vai saber muito mais coisa. E eu percebi que você tem um livro de contos seus, né, que é A Caçadora de Vagalumes, né, e outros contos sombrios. Mas olhando na sua bio ali do Instagram, por exemplo, ele não está listado lá. Né? E eu vejo que você não fala muito também. Tem uma vibe meio Oscar Nestares, tipo, ele até brincou, né? Ele falou que ele conversando com a Cláudia Lemes, que ela também tem umas histórias que ela falou assim, não, para dizer que é minha, vai ter que pedir exame de DNA. Né? Aí é mais ou menos por aí. Tem alguma coisa assim? Você publicou, mas não vou falar tanto, deixa ele meio de lado. Como é que funciona? Então, né, gente, vocês me deixam uma saia justa aqui. O Caçadora de Vagalumes, na verdade, foi assim, eu escrevo desde pequena, né? Eu sempre gostei muito de escrever ficção, eu tento escrever desde sempre. Mas eu sempre gostei de histórias longas, de narrativas longas. Então, eu tenho algumas histórias que eu acho que são impublicáveis, que estão, né, engavetadas, literalmente engavetadas, porque eu escrevi à mão no meu caderno de escola, e minha família já está muito bem ciente de que eles estão proibidos de publicar isso mesmo se eu morrer. Vai tacar fogo. Você sabe que eles vão, né? Quem sabe dar algum dinheiro no eBay, né? Sei lá. Digamos que você esteja estourada, super famosa, vendendo pra caralho. Você jura que não vão pegar suas historinhas do livro? Não, eu falei pra minha mãe que quando eu morrer é pra queimar junto comigo. Crema tudo, inclusive os livrinhos que eu escrevi. Vai achando, vai, tá, acredito. Vamos ver. É o famoso confia, né, Eu volto. Se publicarem, eu volto. Eu volto aqui para tirar satisfações. Mas eu nunca tinha escrito contos. Porque, não sei, eu nunca gostei muito de ler contos. Eu sempre gostei também de ler narrativas mais longas. Então, acho que não fazia muito sentido tentar escrever contos. E aí, quando eu publiquei meu primeiro livro, né? Publiquei o 402, eu fui convidada para algumas antologias. E depois me convidaram para participar de alguns editais, assim, do tipo, nossa, olha esse edital, você precisa participar dele. E aí eu falei, tá bom, vamos ver no que dá. E comecei a tentar escrever. Então, o Caçadora de Vagalumes, eles são todos os meus primeiros contos. Eu acho que são 6 contos, ou 5 contos e um soneto. Tem um soneto também. Olha aí. Ou são 6 contos e um soneto, acho que é isso. E eles foram publicados em antologias anteriormente, e aí quando acabou o contrato eu tirei esses contos das antologias e publiquei todos, né, nessa coletânea. Mas eles são... Contudo, entretanto, todavia... eu acho que eles são assim, não é que eles sejam ruins, mas eles são um pouco mais amadores, né? Então, assim, eles estão lá, vamos ver se de repente algum dia eu faço alguma coisa diferente. Bom, na Amazon tem, né? Na Amazon tá, né? Tá lá, sim. Tá lá. Inclusive, o Caçadora de Vagalumes ele leva esse nome, né? Caçadora de Vagalumes e Outros Contos Sombrios, por causa do conto A Caçadora de Vagalumes, que foi o primeiro conto que eu escrevi e foi o meu primeiro conto premiado. Foi uma premiação que eu ganhei de uma editora pequena aí. Eu acho ele ok, mas assim, vamos ver se algum dia eu reescrevo, não sei, gente. Isso aí. Não adianta ficar tendo histórico, vergonha. Né? Não adianta ficar vergonha do passado. Mas assim, já que a gente está nessa vibe das coisas que você fez no passado, eu quero que você me explique qual é a relação entre magos e vampiros. Eu quero que você me explique qual é a relação. Eu não sei de nada, só quero saber qual é a relação entre magos e vampiros. Meu Deus, mas hoje tá difícil, né? Se tivesse me falado que ia ter esse tanto de perguntas, eu tinha aberto uma cerveja. Pode pegar lá, fica à vontade. Aproveitar que aqui a cerveja é mais barata do que a água. Então, quando eu era... Olha, quando eu era bem pequena... Ela tá tentando encontrar a melhor versão para contar, viu, César? Pensando assim, tá aí fazendo uma edição mental agora. Eu tô tentando pensar num jeito disso fazer sentido, porque a sensação que eu tenho é que quando eu falar isso em voz alta, não vai fazer o menor sentido.
Ó, eu vou ter que fazer um background aqui da minha vida para isso fazer algum sentido. A minha mãe, na verdade, os meus pais, né? Eles eram, não sei o que eles são hoje, mas eles eram espíritas, kardecistas. E minha mãe tinha muitos livros. Assim, eu acho que a minha mãe sempre gostou de horror, ela sempre flertou um pouco, ela chamava de suspense, porque tinha toda aquele preconceito de chamar de terror, horror. Era, não, terror é aquela coisa tipo trash que você vê em filme, tipo um negócio mais, sei lá, intelectual, sanguinolento, suspense, mais tipo umas gore. coisas assim. Então a minha mãe, acho que ela flertava um pouco assim com o horror, mas como ela era espírita, ela gostava de umas histórias que misturavam esse espiritismo com horror e tal. E minha mãe sempre gostou de ler uns negócios de magia negra. Minha mãe sempre foi meio, tipo, uma dark enrustida, sabe? Eu acho que a minha mãe era, tipo, aquela trevosa que ficava dentro do armário. Tipo, pagava que não, mas sempre foi trevosinha. E ela tinha muitos livros. A gente tinha até uma bibliotequinha em casa. E eu lembro que ela tinha uns livros, assim, que eu, no auge dos meus 6 anos, não fazia ideia do que era aquilo, né? Então, tinha uns negócios lá que era assim... Eu lembro que tinha um livro que se chamava O Mago. Eu acho que era isso, mas eu lembro que tinha alguma coisa de Um Mago. E era uma história, assim, que envolvia magia negra e papapá e tal. E eu resolvi ler. Minha mãe falava que não podia, mas lógico que eu ia ler, né? Quando ela não estava olhando. Se não pode, aí que a gente vai fazer. Exato. Óbvio. Não pode falar para criança que não pode. Do mesmo jeito que não pode publicar suas histórias escritas, né? No caderno. Eu vou queimar esse negócio antes de eu morrer para ter certeza que ninguém vai ver isso. É pior que é uma trilogia ainda, que eu escrevi. Nossa, sensacional. Não, é péssimo. Mas eu pegava para ler, né? Então, várias vezes, quando minha mãe não estava olhando, ela tirava um cochilo na sala, eu ia lá, pegava os livrinhos para ler. E aí, um dia eu me deparei com um negócio, eu já nem lembro mais em qual livro foi, me deparei com um treco que era sobre vampirismo espiritual. E aí era uma parada, assim, de que não é um vampiro mesmo, né? Como a gente conhece na lenda, na literatura e tal. Mas era essa ideia de que algumas pessoas podem sugar a sua energia, como se isso fosse uma espécie de superpoder ou algo assim. E aí tinha umas coisas, assim, de tipo, espíritos obsessores, e umas coisas muito loucas. E eu era realmente muito criança. E eu fiquei morrendo de medo disso. Porque na minha cabeça isso pareceu tão pior do que um vampiro de verdade. Porque o vampiro, sei lá, ele vai ter aquele dente, ele vai, sabe, morder seu pescoço. Esse vampiro espiritual, não, ele só tá ali, você não nem tá percebendo o que tá acontecendo. E eu fiquei, assim, horrorizada com isso. Fiquei morrendo de medo, aí não podia contar pra minha mãe que eu tava com medo, porque ela ia querer saber de onde eu tinha tirado isso. E aí vinha a surra junto, né? Aí eu chorando de noite, porque eu tava com medo, e minha mãe, você tá com medo do quê, filha? E eu, tipo, não sei. Aí ela, você tá com medo de fantasmas? Eu, isso, eu não podia contar o que era. E aí eu fiquei tão, assim, obcecada com isso, porque eu acho que... Eu realmente fiquei com muito medo, né? Então isso não saía da minha cabeça. Que eu misturei todas as porcarias que eu li, e que obviamente eu não entendi nada do que eu li, que eu era muito pequena, e resolvi escrever um livrinho. Eu escrevi esse livro num sulfite para minha mãe, e que na minha cabeça eu jurava que ela não ia saber de onde eu tinha tirado isso, que se chamava Os Magos Vampiristas. E era uma história sem pé nem cabeça. Mas basicamente, assim, foi uma dark fantasy. Vamos dizer que se hoje eu pegasse essa história e tentasse reescrever, talvez desse uma bela dark fantasy. Mas foi uma história muito louca e tal. E o resumo da ópera foi que a minha mãe leu e falou: você andou mexendo na minha biblioteca, né? Leu meus livros, né? Você leu meus livros, que eu falei que não podia ler. É mais ou menos isso. A ideia era uma história de uma espécie de... Bom, foi uma história escrita por uma criança de, tipo, acho que 7 ou 8 anos, tá? Então, vamos levar isso em consideração. Dá um desconto, né? Dá um desconto. Mas, assim, a história era no subsolo de algum lugar, que acho que era um lugar que eu inventei, não existia de verdade. Mas tinha toda uma pegada meio medieval, assim.
Então, tipo, eram cidades que tinham um mundo subterrâneo e que as pessoas não sabiam que existiam só pessoas que faziam parte dessa espécie de seita. E essa seita eram magos que se vestiam com capuzes pretos e tal. Eles se encontravam em alguns períodos do ano. E era como se fosse uma sociedade secreta, assim, tipo, hiper secreta. E esses magos, eles ensinavam outros magos, né? Eles treinavam. Caraca, quantas páginas deu essa história sua? Nossa, era grande, era grande. Como eu falei, eu sempre gostei de narrativas longas. Pô, com tão pouca idade, escrever um negócio tão elaborado assim, eu acho que então, vale a pena você revisitar e escrever uma versão sabe um dia, né? E aí era uma história assim, que eles treinavam os magos mirins para vampirizarem outras pessoas. Então, eles sobreviviam, assim, eles não... Era como se eles não fossem humanos, eles não comiam, eles sobreviviam de sugar a energia das outras pessoas, mas eles tinham que se passar por humanos, né, para não serem pegos e tal. E eu não lembro direito o resto da história, mas era algo assim. Não, mas e aí tinha isso deles ensinarem os magos mirins como sobreviver. Tipo, gente, vocês têm que fingir que vocês são pessoas comuns, andarem no meio do povo, vai sugando a energia de todo mundo aí. Depois volta aqui pro subsolo para contar como é que foi, basicamente isso. Era bem sem pé nem cabeça, mas... Eu queria fazer uma pergunta sobre a Lê dos Medos, né? Porque eu acho que todos os escritores, em algum momento, eles têm a ideia de, pô, vamos fazer alguma coisa de antologia, ou fazer uma revista, vamos juntar, fazer assim. Eu queria saber como é que foi esse processo e como é lidar, assim, com essas coisas, porque até o momento, pelo que eu fiquei sabendo, eram convidados, né? Acho que para a próxima vai ter uma coisa de abrir edital e tudo. Mas como é lidar com essa parte, digamos assim, administrativa? Porque tem que lidar com datas e cobrar texto de gente. Como que é essa parte aí? Porque acho que já tá indo bem, né? Já tá na 7ª, já foi a 7ª edição. A gente acabou de lançar a 8ª. Aí agora no final do ano a gente vai ter umas coisinhas especiais aí. Qual é a periodicidade? Ela sai em março, em julho e em outubro. Então, na verdade, não tem um período fixo entre elas, né? Elas saem quando dá, né? Março. Para sair bem feito. É março, julho e outubro, são os meses que saem. E aí, geralmente, a gente tem alguma coisa especial em dezembro. Então é isso, são 4 edições no ano, mas elas não têm não é assim a cada 3 meses, a cada 4 meses, é sempre março, julho e outubro. Você pergunta como nasceu, né? Como foi e como é cuidar desse projeto aí, junto com as outras coisas suas, né? Bom, esse projeto, na verdade, ele nasceu de uma brincadeira que a gente fez no Instagram. Eu acho que foi foi setembro de 2020, que eu e um amigo meu, Fernando Simões, que é escritor de fantasia, a gente resolveu fazer Foi no meio da pandemia, a gente estava todo mundo trancado em casa, não tinha muita coisa assim para fazer. A gente resolveu fazer um sorteio no Instagram, que os vencedores seriam personagens de contos nossos. E aí acabou que, assim, não por coincidência, né? Boa parte dos meus seguidores também são escritores. E acabou que a gente sorteou 2 pessoas, e essas 2 pessoas também eram escritores. Que era a Thay Dantas, né? Que ela assina como TS Dantas, e a Tabata Gagliera. E aí a gente resolveu fazer uma proposta. A gente perguntou se elas topariam trocar. A gente escreve contos usando elas como personagens e elas escreveriam contos usando eu e o Fernando como personagens. Elas toparam e a gente acabou lançando um livretinho. E aí depois o Fernando falou, ficou super legal, foi muito bacana, tal. O que você acha da gente dar alguma periodicidade para isso? E aí eu fiquei, bom, vamos ver, né? Não sei como é que vai ser administrar isso, vamos ver. E no final das contas acabou que foi ganhando assim um pouco mais de fama e as pessoas foram, né, comentando cada vez mais, então isso também vai dando um gás pra gente. Mas dá muito trabalho, tanto que o Fernando Simões falou, eu não tenho tempo para administrar a revista, não vou conseguir continuar,
apesar da ideia ter sido dele. E aí, no final das contas, ele acabou saindo, infelizmente, e aí, no lugar dele, entrou a Tabata Gagliera, que participou da nossa primeira edição, e hoje somos eu e a Tá, que administramos. Administrar é uma loucura. Principalmente porque eu tô morando aqui na Europa e a Tabata morando no Canadá. E a revista é brasileira, então, nossa, é bem loucura. Na verdade, assim, em 2020, até que deu para administrar, em 2021 a gente resolveu que ia ter clube de assinatura, daí ficou mais difícil. Em julho de 2021, a Tabata mudou para o Canadá, e aí acabou sobrando muito para mim, porque ela estava nesse processo de mudança, e assim, mudar de país tem seus prós e tem os seus contras. Tem coisas que são muito legais, Sim. Tem coisas que não são nem um pouco fáceis. Tem muito perrengue, com certeza. Tem muito perrengue, assim, eu acho que a gente romantiza muito, né, esse processo de morar fora, né? Nossa, meu Deus, você mora fora. É perrengue, não é muito fácil, não. Então, a Tabata estava nesse processo no Canadá, e aí acabou que eu meio que me sobrecarreguei um pouquinho, e agora é ela que está lá pagando os pecados, tentando carregar a revista nas costas, enquanto eu estou aqui. Justo. É Justo. Hora... Não, eu não tenho do que reclamar, porque a Tabata, assim, além de ser uma das minhas melhores amigas, né, ela é muito organizada, ela é muito responsável, mas é bem difícil, principalmente porque a gente não ganha muito dinheiro, né? A gente ganha trocados. Então, realmente, é fazer a revista por amor, é o famoso trabalhar por amor, né? E aí tem horas que a gente não tem tempo para isso, porque, infelizmente, a gente precisa dar uma prioridade para o que paga as nossas contas. Sim, exatamente. Então, tem horas que, assim, a gente tem que trabalhar na revista de domingo, feriado. A gente faz reuniões, né? Eu e a Tá, a gente faz reuniões mensais. Com a bagunça que tá tudo agora, a gente não faz reunião há 3 meses já, mas antes a gente fazia reuniões mensais. Quando a gente estava no Brasil era mais fácil. A Tabata mudou para o Canadá, o fuso horário ficou meio bagunçado. Eu mudei para cá, daí zoou tudo de vez. Então, agora eu nem sei mais como é que a gente vai fazer a reunião. A última vez que a gente teve que resolver coisa administrativa da revista foi por áudio. Então, assim, eu mandava áudio, ela ouvia 9 horas depois. Ela me respondia, eu ouvia 9 horas depois, e assim foi. Então, é tudo bem doido mesmo, bem confuso. Agora a gente também ainda inventou de ter um podcast. E aí, só Jesus na causa. Ia chegar lá. Já fala sobre podcast, já era uma das coisas que eu ia perguntar. Eu acho que assim, eu acho que para você trabalhar com literatura ou com arte de um modo geral no Brasil, pelo menos, a gente tem que ser muito teimoso. Porque muito, né, César? Bastante. Se você não for teimoso, você não consegue, porque é aquela coisa assim de passar um monte de perrengue e você fala, não, vou continuar. E assim. Resiliência. Resiliência. Meio nada teimoso, meio doido. Exato. Meio masoquista. Uma parte de teimosia e uma parte de loucura, porque tem horas que você olha e fala, nossa, por que eu tô fazendo isso? Isso não faz o menor sentido, mas você continua fazendo por alguma razão. E aí a gente, no meio dessa loucura toda, a gente resolveu o quê? Vamos parar a revista? Não, vamos continuar e agora vamos criar um podcast, porque assim. E aí, tanto que a gente queria ter feito bem mais, mas assim, não deu. Então a gente resolveu fazer o podcast por temporadas, porque para fazer sempre a gente não ia conseguir fazer, pelo menos não por enquanto. A primeira temporada ia ter 10 episódios, no fim teve 6, porque foi o que deu para fazer. É o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Ela ficou um pouco bagunçada. Na verdade, essa ideia foi... Acho que isso até foi a ideia, mas assim, ficou mais bagunçado do que a gente pretendia. Porque a gente não sabia exatamente que modelo a gente ia usar. Então, a gente não sabia, assim, a gente vai entrevistar pessoas, a gente vai bater papo, a gente vai fazer um storytelling, não sei. Então, na dúvida, vamos fazer de tudo, depois a gente vê o que o pessoal acha, e aí a gente se organiza para uma próxima temporada. Então, essa primeira temporada foi, assim, 100% experimental, e totalmente na loucura, porque a gente gravava como éramos eu, a Tabata e a Bel Quintilho, porque nós duas sozinhas não íamos dar conta, então a gente chamou a Bel Quintilho,
que é pesquisadora de horror e também escritora, também finalista de um dos prêmios Abert, né, com O Céu de Pássaros. E aí Fala a o nome gente do podcast pra galera. Quem quiser onde procurar lá. tá, onde encontra. chama Lê dos Medos Cast. Não é muito difícil de achar, gente, chama Lê dos Medos Cast. Porque até, assim, a ideia não era ser um podcast autônomo, a ideia era realmente ser uma extensão da revista. Então a gente queria que fosse fácil mesmo de achar, né? Então, não foi um nome super criativo, porque a ideia não era essa. Não, tá linkado a outro trabalho, tá certo. Normal. E aí, ele tá disponível no Spotify, acho que Enfim, se vocês procurarem nas plataformas de áudio, vocês vão achar, tá? Procura que você acha. Joga no Google que aparece. Joga no Google, exato. Eu tenho certeza que tá no Spotify. Se você quiser muito ouvir, você vai conseguir. Exato. Se você colocar Lê dos Medos Cast, vai aparecer lá. Spotify todo mundo tem, certo? Eu acho. Então, até lá, é isso. E aí, mas assim, era muita loucura, porque a gente gravava, às vezes, os episódios, como tinha que conciliar meus horários com os da Bel, com os da Tabata morando no Canadá, às vezes a gente gravava, eram 3 horas da manhã, as coisas assim, sabe? E aí tinha cachorro no meio latindo, a gente tinha que ficar editando, depois uma bagunça. Mas foi muito divertida a experiência de fazer um podcast, porque eu acho que é uma forma, né, de comunicação. Eu vou desenterrar um meme aqui. Eu vou desenterrar um meme antigo já. Ela não é a Luísa, mas tá lá no Canadá. Lembra dessa? Esse aqui merece Eu falei, pior que eu falei isso na Bienal. Na Bienal esse meme é velho já. Na Bienal a gente tinha, né, dentro do stand da Abert, tinha um cantinho ali para Ler dos Medos. Então, quando o pessoal ia ver, assim, aí eu falava, as organizadoras somos eu e a Tabata, que está no Canadá. Badunks. Isso aí é muito difícil de organizar, a revista, o podcast, tudo, mas tem uma coisa que é fácil de fazer, né, César? Isso é fácil. Eu tenho certeza que é fácil para todo mundo. É você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. 2 clicadinhas assim. Se quiser aproveitar, já clicar no sininho para ativar as notificações para toda vez que sair um vídeo novo, uma live, você ser avisado. Mas, de qualquer forma, cola aqui toda terça e toda quinta às 8 da noite, que é certeza que vai ter sempre algo para você aqui. A gente estando nativo ou não, né? Como é o caso aqui, que a gente está deixando aqui pronto para as pessoas. Se quiser clicar naquela setinha assim, compartilhar também, mandar para os amiguinhos também, pode ser. Não tem manda problema no grupo da família. Manda no grupo da família. Vamos subir uma hashtag, publica os contos do caderno Mia. Vai ter uma galera que vai ficar curiosa para saber, hein? Eu tô curioso. Bom, eu não tô nem perto dos meus manuscritos, que eles estão no Brasil, então eu vou mandar mensagem para minha mãe agora mesmo, assim que a gente acabar aqui, falando para ela queimar esse negócio já. Porque eu tenho certeza que ela não vai. Mas eu acho que o podcast é diferente, né? Porque eu acho que, assim, apesar da gente poder conversar com o mesmo público que lê a revista, é um tipo de... Eu acho que é um tipo de comunicação diferente, que não dá para dizer se é melhor ou pior, né? Mas, assim, quando você lê uma revista, tal, você tem que ter um momento que você possa sentar ali para, né, parar, para pegar, para ler. É um momento mais de, talvez, entretenimento, de relaxar, tal. Podcast, com a vida corrida que a gente tem, e infelizmente a gente não consegue fugir muito disso, eu acho que o podcast ele te traz essa possibilidade de consumir esse conteúdo fazendo outras coisas, né? Então, eu mesma ouço enquanto eu estou dirigindo, eu ouço quando eu estou lavando louça, estou lavando banheiro, estou ouvindo podcast. Sim. Aliás, eu... tornou um hábito para muita gente, né? E para mim eu até acho muito legal, porque às vezes eu não tô a fim de ouvir música, sabe? Às vezes eu quero realmente ouvir alguma coisa. Eu costumava colocar documentário, alguma coisa assim. Aí, agora que tem os podcasts, para mim é perfeito. Eu sempre ligo o podcast e vou fazer faxina, vou fazer não sei o quê. Então, às vezes, quando eu tô indo pro trabalho, né? Aqui quase não faz muito sentido andar de carro, porque o transporte público realmente é muito bom. Então, aqui, assim, tô indo pro trabalho, aí coloco o fone de ouvido e vou ouvindo meu podcast. Legal.
Quer que eu mande uma ou você já está aí na... Não, pode mandar, eu já perguntei do podcast, agora é sua vez. Uhum. Você disse uma vez que você tem alguns medos, e aí você, às vezes, para escrever, você faz uma pesquisa sobre aquilo, você disse que tinha medo de alienígenas, aí você acabou pesquisando e perdeu o medo deles, de tanto que você pesquisou e usou e tal. Do que você ainda tem medo? Que eu já vou dando a dica, César, o que é que a gente pode encontrar aí no próximo livro, hein? É. Antes de eu responder isso, eu só queria dizer, gente, vocês fizeram uma pesquisa e tanto, não. É que a gente é doido, né? Você não falou de dedicar tempo, esforço? Caramba, você está desenterrando umas coisas aí. Bom, eu tenho medo de barata. Mesmo. A Barata Assassina, é o próximo livro dela, Barata Assassina. Inclusive, aquele livro... Gente, como é o nome, meu Deus? Me deu A Metamorfose? Agora. Metamorfose, nossa, não é que eu odeio, eu adoro, mas, nossa, sério, é difícil de ver. E tem aquele da Clarice Lispector também, que é A Paixão Segundo GH. Uhum. É sofrido, é difícil. Eu nunca consegui escrever sobre meu medo de barata, mas no meu conto da Lei dos Medos 7, eu acho, 6, que foi o conto a edição do Manicômio, eu coloquei um pouquinho de baratas ali no meio, mas assim, um pouco sutil. E teve gente que leu e veio me falar, ai meu Deus, essa parte me deixou muito agoniada. Eu falei, imagine eu que tenho fobia. Uhum. Tá. Essa é uma coisa interessante. Quando você está escrevendo, você sente aquilo que você está descrevendo, você sente medo, sente bastante. Porque o César Bravo teve aqui, ele fala que assim, quando ele está escrevendo, ele fica com medo do que ele está escrevendo ali, ele mesmo, né? Eu tenho medo, eu choro, eu fico com raiva. Quando eu estava escrevendo As Vozes Sombrias de Irena, teve uma cena, né, que eu terminei de escrever, eu fechei o computador e vomitei. Nossa. Ô, louco. Então, assim, quando eu tô escrevendo, eu tô... Assim, eu acho que eu só consigo escrever dessa forma, né? Se for realmente para estar dentro da história. Senão, se eu não consigo me conectar com a história, se eu não consigo imergir na história, não vai. E essa cena das baratas foi bem... Foi a minha primeira tentativa, na verdade, de abordar esse assunto, e foi difícil. Mas pretendo sim fazer mais vezes, porque, né, acho meio terapêutico. Mas aqui no momento eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida que a fobia de barata vai ficando ali Vai ficando de menos, né? na lista de prioridade vai ficando para depois. Eu vou aproveitar e já vou emendar uma outra pergunta, então. Que é uma coisa que eu estou realmente curioso para saber. Eu tenho perguntado isso para algumas pessoas, e é claro que cada um tem um jeito diferente, por isso eu repito mais ou menos a pergunta. Como que você faz para passar esse sentimento de medo para o leitor? Qual a técnica que você usa assim, para o leitor realmente ler aquilo que você escreveu e ter medo mesmo? Porque eu já comentei algumas vezes, eu tenho muita dificuldade de sentir medo ou me assustar lendo. Num audiovisual é mais fácil acontecer. Mas lendo, eu não sei se eu que não me conecto, ou se realmente eu não peguei assim o jeito. Ô Mia, ele tá fazendo pesquisa de campo porque ele quer escrever uma história, porque ele foi intimado a escrever uma história, e aí aproveitar com que a pergunta dele emendar... O cara me entrega, cara, não entrega não, cara. Porra. Eu vou emendar com uma... Eu vou começar a dar curso, gente, vou cobrar para dar esse tipo de informação. Então, aproveita já, emenda com uma coisa que você disse, que uma das coisas mais importantes é criar personagens que não sejam óbvios. Então já une essas duas perguntas numa resposta só. Como criar medo numa história e algumas dicas de criar personagens que não sejam óbvios, né? Eu acho que, assim, eu fiz alguns cursos, inclusive eu fiz alguns cursos até com a Cláudia Lemes, né, de técnicas de escrita e tal. Bold, né? O Bold eu fiz, é muito bom, recomendo. Mas eu não sei dizer qual técnica eu uso, porque eu acho que quando eu estou escrevendo, e aí isso eu não consegui ainda me entender muito comigo mesma, mas eu não consigo escrever forçado, eu não consigo sentar e falar assim, agora eu vou escrever. Tem que ser a hora que baixa o negócio, tem que ser orgânico, sabe? Né? Tem que ser uma coisa mais natural. Né? Tem que ser aquela coisa... É muito aleatório, assim, às vezes eu tô
pensando numa história, ela tá ali na minha cabeça, eu tô remoendo, de repente eu tô, tipo, lavando louça, me dá aquele start, tipo, nossa, eu preciso escrever. E aí eu tenho que sentar o mais rápido possível, é quase como se fosse uma necessidade mesmo. E aí sai. Então eu tenho a impressão de que, assim, certamente que esses cursos, né, eles me ajudaram muito, porque conforme você vai aprendendo, você vai internalizando aquilo e de alguma forma aquilo passa a ser automático. E também ler muito, porque quando você vai lendo, você vai... Tanto que é muito comum quando a gente começa a escrever que a gente use muito algum estilo de escrita de algum autor que a gente gosta, né? E As aí depois, com o referências que a gente tempo... pega, né? Normal. E aí com o tempo você vai achando seu próprio estilo, mas sempre tem aquela misturinha ali de coisas que você gosta de ler, que eu acho que é bem natural, né? Então, assim, eu não sei dizer exatamente qual técnica, mas eu acho que principalmente eu sentir o que eu quero que o meu leitor sinta. Uhum. O que não necessariamente ele vai sentir, porque eu não tenho controle, né, sobre o sentimento de alguém, eu não tenho controle sobre então para escrever terror tem que ser cagão, Will. Tem que ser medroso. Eu sou. Eu sou muito cagona. Mas, assim, eu acho que, por exemplo, quando eu quero passar essa atmosfera de terror, né, eu tento criar essa atmosfera de terror em volta de mim. Então, eu coloco uma música que me deixa um pouco desconfortável, apago as luzes, às vezes eu fico sozinha em casa. Quando não dá para fazer isso na hora de escrever, eu tento me colocar em uma situação em que eu me sinto daquele jeito. Então, por exemplo, sei lá, sabe aquela coisa de você estar sozinho em casa, você ouve um barulho e você fala, ai meu Deus, o que é isso, né? E aí eu tento registrar isso. Eu presto muita atenção no que eu sinto no dia a dia. Sim. Então, sei lá, eu tô no meio do trânsito, acontece uma situação, eu me sinto com medo. Aqui não, mas no Brasil acho que isso é um pouco comum, às vezes, dependendo do lugar que você tá, o trânsito é muito violento, você vê que as pessoas estão todas muito estressadas, muito agressivas, né? Então já aconteceu, por exemplo, uma vez eu fui fechada por um taxista e o cara me xingou tanto que eu realmente achei que ele fosse descer do carro e eu tava sozinha, então eu fiquei com medo e tal. Depois que isso passou, foi uma situação que eu pensei, é um sentimento que eu vou usar em alguma história, porque são coisas que você vai sentindo ao longo da sua vida, né? São as suas experiências. Então, se não o que eu estou sentindo na hora, ao menos eu tento lembrar de coisas que eu senti, de momentos em que eu tive medo. E eu acho que funciona muito bem isso de você escrever sobre o que você tem medo. Porque é isso, né? A gente sempre vai ter medo de alguma coisa. O medo é o nosso sentimento mais primitivo, né? É até saudável, né? O medo é saudável. Se a gente só saía fazendo merda aí, não ia dar bom, né? Ninguém ia ter uma expectativa de vida muito alta. Ah, não. Se a gente não tivesse medo, a gente já tinha morrido lá atrás, né? Então, assim, eu acho que principalmente explorar os seus próprios sentimentos. Uma coisa que eu recomendo para todo mundo que quer escrever é se observar muito, né? Então, observar o que você sente, em quais situações, como você reage às situações e observar as outras pessoas. Tanto que tem uma coisa que eu adoro fazer e que, assim, hoje, para mim, isso é bem tranquilo, mas quando eu era mais nova, eu ficava um pouco envergonhada, porque eu me achava meio estranha, meio esquisita. Mas eu adoro ir para, sei lá, para um café sozinha, sabe? Esse tipo de coisa. Eu vou para algum lugar sozinha, ou tipo no shopping. Eu ia no shopping sozinha. Aí eu sentava num canto e ficava lá, olhando as pessoas. Tipo, pedir um café. Hoje em dia, às vezes eu vou em algum bar, peço uma cerveja e fico sentada olhando as pessoas. Aí eu fico... Aqui, inclusive, é bem legal de fazer isso, porque quando as pessoas estão conversando em tcheco, eu não estou entendendo bulhufas. Então, eu realmente só consigo entender as expressões corporais. E você não precisa entender o que elas estão falando, você só precisa observar. Então, você vê, assim, um casal junto, aí você olha e fala, aquele casal ali tá tretando, tá tendo uma DR. Ou então, nossa, aquele casalzinho ali tá super apaixonado. Aí você ouve alguém falar, aquele pessoal ali tá contando fofoca, porque é aquele olhar da fofoca. E aí você vai observando essas reações e tem muitos gestos corporais que a gente faz que são, acho que, universais. Né? Não importa onde você esteja, não importa a língua que você fale, você consegue perceber se a pessoa está assustada, se ela está feliz, se ela está eufórica. E aí tudo isso você cria personagens mais verossímeis, porque a ideia é que os personagens sejam pessoas reais, né? Entre aspas, dentro daquele universo é para ser uma pessoa real. Aí, e as pessoas reais são muito loucas, né?
Tipo, a gente Pois é, né? louco. A gente costuma falar esse negócio, uma pessoa normal. O que é normal, cara? Todo mundo é maluco, cara. Exato. Eu acho que não salva um, cara. Isso que eu falei, né, que o Will perguntou sobre os personagens não óbvios, né? Não óbvios. Eu acho que é isso, porque quando a gente coloca, por exemplo, assim, esses filmes muito romantizados, muito idealizados, parece que os personagens acabam sendo muito óbvios, né? Mas eles acabam entrando muito em estereótipos. E as pessoas de verdade, elas não são assim. Tanto que quando você faz esse exercício de se auto-observar, várias vezes você vai perceber que você está sendo super contraditório, ou você fala, nossa, mas eu penso isso, mas eu estou sentindo outra coisa. Assim, o que eu estou sentindo não bate com o que eu penso. Ou você fala, não, se tal coisa acontecesse comigo, eu com certeza ia reagir de tal jeito. Aí acontece e reage de um jeito nada a ver. Não reage nada a ver, exatamente. Aí você reage de um jeito que depois você fala, meu Deus, que vergonha, né? Tipo, será que tinha alguém olhando? E principalmente coisas que a gente faz quando a gente está sozinho. Coisas que, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas coisas que eu já percebi. Quando eu tô sozinha em casa e eu tô muito ansiosa, eu começo a cantar. Por quê? Não sei. Mas toda vez que eu tô sozinha em casa e eu estou ansiosa, eu começo a cantar. Por alguma razão, sei lá, minha cabeça, meu cérebro, ali nas sinapses, acho que isso é uma boa ideia. E também não sei para quê. Então, esse tipo de coisa, se você vai criar um personagem, quando você está escrevendo, seja em primeira pessoa ou seja um narrador onisciente, a ideia é que você está acompanhando aquele personagem. Sim. Então você não vai ver aquele personagem como você vê as pessoas na rua, que a gente usa máscaras sociais no dia a dia. Não, você vai ver esse personagem na íntegra. Então você vai ver o personagem cantando porque ele está sozinho, ansioso em casa. Você vai ver o personagem rindo porque ele está nervoso, e aí você fala, por que ele está rindo? Porque sim, porque essa é a reação que ele tem, né? E a gente não é óbvio, a gente é contraditório, a gente sente coisas que às vezes a gente não sabe explicar. E quando você começa a observar, isso é mais fácil de criar personagens que soam mais verossímeis, né? Porque nós somos assim, nós não somos um estereótipo, a gente não tem um rótulo, né? A gente veste máscaras sociais no dia a dia. Sim. Mas isso não é o que nós somos. Então, nós somos todos fragmentados, né? Tem a Mia escritora, tem a Camila no trabalho, que, diga-se de passagem, meu nome é Camila, não Mia. Tem a Camila no trabalho, aí tem a Mia com a família, tem a Mia, sei lá, com bichinhos na rua, porque eu sou apaixonada por qualquer bicho de rua que eu vejo na minha frente. Cada ambiente a gente é diferente, isso é óbvio, né? A gente se comporta diferente, não tem como. E eu tenho essa sensação de que é como se cada um de nós fosse... A gente é tão contraditório, tão maluco, que é quase como se a gente fosse um universo próprio. Sim. E aí, se você pensar nisso e começar a pensar que eu sou um universo próprio, César é outro universo, totalmente diferente, o Will, outro universo. Então, são 3 universos completamente diferentes colidindo aqui. E aí você imagina isso dentro de uma ficção, com todos esses personagens cheios de camadas interagindo entre eles. Nossa, dá para criar muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Eu até comentei outro dia, né, que existem, de fato, multiversos no dia a dia, né? Porque a Mia é uma pessoa para si mesma e dentro da cabeça de cada pessoa, ou seja, dentro desses vários multiversos, ela é uma pessoa totalmente diferente. Tem gente que vai falar, nossa, a Mia é gente boa demais. Você fala, nossa, a Mia é chata. Você fala, caraca, a Mia é muito louca. Você fala, nossa, eu acho ela tão quietinha. Então, assim, tão certinha. A gente existe em vários multiversos e a gente não tem como controlar o que está na cabeça de cada um, né? Inclusive, eu acho um exercício muito legal para fazer, para quem gosta de escrever, é tentar escrever, mas assim, isso acho que só funciona para exercício mesmo, porque numa obra mesmo isso acaba ficando um pouco maçante. Mas é você escrever a mesma cena por vários pontos de vista diferentes. Sim. Então você pega, sei lá, tipo, um assalto acontecendo no meio, sei lá, do McDonald's. E aí você escreve a mesma coisa por vários personagens diferentes, sabe? Por um ponto de vista de uma mulher, por um ponto de vista do cara do caixa, pelo ponto de vista do gerente, de não sei o quê, de uma criança, de um narrador onisciente. Então, você vai ver que as histórias vão ser todas bem diferentes, né?
Já dá E pra às escrever vezes, um livro. uma grande reviravolta vem disso, né? Sim, Lá por meio lá pro fim, uma cena que já foi mostrada é mostrada por um outro ângulo e exato. a gente vê. Eu acho que o Cidade de Deus fez isso, né? Uhum. Cidade de Deus no assalto ao banco lá, a gente descobre que uma das vítimas do assalto era o guarda, que era filho do cara que depois foi fazer parte do grupo lá. Falou spoiler aí, se você não assistiu, Olha, se você não assistiu, Se você não assistiu, tá você é pelo um fazendo amor de errado. Deus. adolescente. Você é um adolescente, só Você pode, né? Não nasceu ter assistido ontem. Você Cidade de nasceu Se Deus. você não ontem. assistiu Cidade de Deus, tá fazendo errado. Você nasceu ontem, né? Pra não ter Por assistido. falar em coisa de doido, que é a coisa que doido faz muito, que escritor, ainda me corrija se eu estiver errado. Você tem ainda você tá com um projeto de escrever um livro aí em 4 mãos? A gente tá fazendo, tá rolando. Como é? Porque eu já escrevi também estou escrevendo. Como é escrever em parceria? Se tem que fazer muita concessão, tem coisa que você não queria, mas tem que admitir, tem coisa que você fala, isso aqui de jeito nenhum, como é? Tem que ser muito amigo, né? Antes de mais nada. Tem que ser muito louco, né? E muito brother. Uhum. Porque senão dá treta. Bom, na verdade, eu tinha 2 projetos de escrita em 4 mãos. Um deles a gente acabou desistindo por enquanto, mas é porque realmente a minha vida tá meio tumultuada com essa coisa da mudança e tal. E aí, assim, eu não tô dando conta de fazer as coisas. Mas vai rolar, só que vai rolar mais pra frente. O outro tá rolando, mas tá rolando lentamente também, que somos eu e a Tabata, a gente tá escrevendo juntas. Mas, como eu falei, minha vida tá meio atribulada, então é assim, eu escrevo um capítulo, mando para ela, dali não sei quanto tempo ela consegue escrever, outra me manda, assim. Sem pressa, né, gente? Vamos deixar a vida acontecer. Mas tá sendo muito legal. Eu achei que fosse ser mais difícil, para ser muito sincera, porque eu achei que ia ser... Bom, é um desafio e tanto, né? Mas eu achei que fosse ser um desafio daqueles que talvez desse alguma treta de vez em quando e tal. Mas eu não sei se é porque eu e a Tá, a gente consegue conversar muito bem, né? Eu tenho essa impressão de que ela me ouve muito bem e eu consigo ouvir o que ela fala, a gente não tem muito ruído assim na comunicação, então acaba rolando. E é muito legal porque quando eu penso numa história, por mais que eu não faça planejamento para escrever, eu tenho alguma ideia de para onde eu pretendo que essa história vá. E aí eu mando esse capítulo para a Tabata e ela me devolve com outro capítulo que foi para um lugar que eu não fazia nem ideia. E eu falo, meu Deus do céu, e agora? Porque a gente planejou mais ou menos a história, mas a gente falou assim, vamos... Deixa rolar. A ideia era ser uma coisa bem livre mesmo. Então, assim, a gente criou as personagens, são 2 histórias paralelas, que depois vão se juntar. Então, ela tá escrevendo a história de uma personagem e eu tô escrevendo de outra. Tá sendo mais doido ainda, porque ela escreve em terceira pessoa, escreve em primeira. Então, assim, nossa, tá uma doideira esse livro. Mas a ideia era que a gente criou essas 2 personagens, a gente criou mais ou menos a história e a gente sabe mais ou menos onde a gente quer chegar. Mas a gente não fez planejamento capítulo a capítulo. Então, eu conto uma história... Tá muito doido. Tem que ser muito maluco para fazer umas coisas dessas, gente, sério. Porque assim, vou contar um pouco da minha experiência rapidamente, porque Depois assim, eu falo da minha. Eu não sou de planejar muito, pelo menos não era. E o outro autor que escreve comigo, ele planeja tudo, ele só vai escrever quando ele tem tudo. E aí já deu para perceber que para quem é planejador é mais difícil não planejar do que a pessoa que não planeja planejar. Então eu tive que começar a planejar. E a gente faz assim, como a gente trabalha no mesmo lugar, a gente pode se ver todo dia, na hora do almoço e tal. Então a gente discute o que cada capítulo vai ter e aí decide quem escreve. Então, mas tem que ter isso, isso, isso. Então você vai lá e escreve. Essa parte aqui eu faço melhor. Aí eu tive a ideia, então deixa que eu faço, depois eu te mostro. Mas a gente já sabe o que vai ter no capítulo. No seu caso, não. No seu caso, a pessoa pega, mais ou menos sabe onde vai chegar, mas não como, é isso? Na verdade, assim, no meu caso, eu e a Tá, a gente já tinha decidido previamente quem ia escrever o quê, porque cada uma tá escrevendo a história de uma personagem, né? Então a gente já sabia que eu tô escrevendo a história da fulana, Tabata tá escrevendo a história da ciclana.
A gente não sabe ainda o que vai acontecer quando as duas se encontrarem. Como que a gente vai continuar dali para frente? Não faço ideia. Mas tanto eu quanto a Tá, a gente não se planeja tanto. A Tá planeja mais do que eu. Mas como a Tabata, ela é muito, assim, familiarizada com RPG, ela tem uma necessidade só de criar, tipo, uma ficha do personagem. Então, a personagem dela tem, assim, tudo que você precisar saber da personagem tá na fichinha. A minha não, a minha vai aparecendo no meio dos capítulos, eu vou decidindo, inclusive depois eu tenho que voltar dando uma olhada para ver se eu não comi bola. Tipo, ela era loira, de repente virou morena, esse tipo de coisa, porque às vezes acontece. No Vozes Sombrias de Irena aconteceu de eu mudar a cor do olho do personagem, depois no meio do caminho eu falei, não, pera, não era tal coisa, mudei. E a Tabata não, ela faz uma ficha toda bonitinha e tal. Mas ela também não planeja, assim, nesse nível, né? Igual tem gente que faz aquele hiper planejamento. Então tá sendo divertido porque nesse sentido a gente tem uma coisa mais ou menos parecida. Mas quem fez algo parecido com o que você falou foi as duas Larissas, a Prado e a Brasil, quando escreveram 3. Porque elas também moram na mesma cidade, elas se encontravam juntas. Então elas também escreveram histórias de personagens diferentes, mas elas se encontravam para conversar juntas, e aí elas decidiam juntas qual rumo ia tomar, e aí depois escreviam. Então não era assim, tão na surpresa, né? Eu não, quando eu pego o capítulo da Tabata para ler, eu não sei o que vai acontecer. Aí que eu vou descobrir o que aconteceu. A essa altura do campeonato, né, quando o teu episódio estiver no ar, a Larissa Brasil vai ter passado aqui com a gente e a Larissa Prado vai passar em janeiro. Uma vai passar antes, uma vai passar depois. Duas maravilhosas, gente. Mas assim, quando eu escrevi... Bom, antes de eu fazer contar o meu relato, nós estamos já chegando perto do final, né, Will? Passa rápido. Tá chegando. Pedir mais uma vez para o pessoal se inscrever, para o pessoal dar o like, para o pessoal acionar as notificações, compartilhar, aquele blá 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 chato de sempre, mas que é importante para o YouTube entender que esse vídeo tem relevância para ser entregue para mais pessoas, né? Mas assim, falando da minha experiência, eu escrevi o livro 7% junto com a Mila Vander, né? E a gente não fez assim um planejamento, a gente fez um brainstorming, a gente decidiu mais ou menos alguns elementos que teriam na história, a gente decidiu onde é que ela iria começar e como, né, onde que ela iria terminar, mas foi assim, cada um escrevia um capítulo, mas não eram, como no seu caso, histórias separadas, eram realmente a mesma história. Continuação. Com dois personagens, tem momentos em que eles estão sozinhos, tem momentos em que eles estão juntos, mas isso vai acontecendo ao longo do livro, tem hora que tá sozinho, tem hora que tá junto, isso vai para lá e para cá. E a gente também não combinou, e era meio assim, tipo, aquela brincadeira que a gente faz na escola, né? Alguém começa, passa a folha para o lado, alguém continua, passa para o lado, alguém termina. Era assim, então a gente tinha que se adaptar ao que o outro escreveu e seguir dali e ter coesão e ainda manter o foco principal do que a gente tinha determinado para a história. E era como engraçado. Vocês fizeram para a história ficar fluida, para não parecer assim, tipo um Frankenstein de capítulos? Então, exatamente, era muito assim, você tinha que ler o que o outro escreveu e ter a capacidade de seguir o mesmo estilo, né? de continuar dali para frente. E é engraçado porque difícil. assim, eu sempre gosto, né? Quem já leu algumas das minhas histórias, tipo, eu tenho um contozinho que tem 1,5 páginas. Até nesse microconto acontece umas viradas assim inesperadas. Então eu sempre gosto de ter umas viradas muito loucas. E foi uma coisa interessante que eu fiz com ela, que eu na minha cabeça bolei várias coisas, várias viradas, vários plot twists, né, várias revelações malucas, e eu não falava para ela. Então ela ficava escrevendo sem saber de verdade o que estava acontecendo, entre aspas, né? Isso no final foi muito bacana, porque quando eu comecei a fazer as revelações, a fazer as viradas, a fazer os plots, ela pirou, ela mesma não falou, caraca, né? Ela mesma que não esperava. Então ela teve que continuar dessas minhas viradas, ela teve que pegar as viradas e continuar, dar sequência daquilo. Certamente. Tipo, te vira nos 30, né? Exato, porque ela devia estar com alguma coisa na cabeça antes, quando veio a virada que eu mandei, ela, caraca, agora tudo mudou, e ela teve que seguir a minha loucura nesse livro que eu tô escrevendo com a Tá, a gente não tem, assim, a gente não dá continuidade pro capítulo, né? Mas, de uma certa forma, dá continuidade para a história, porque por mais que eu tenha alguma noção do que vai acontecer em seguida na história da minha personagem, toda a fluência dos capítulos, o que momento colocar, ainda mais para escrever um horror, né? Que momento colocar cada elemento, tudo isso é muito delicado para você criar o clima.
Então, dependendo do que ela escreve no capítulo dela, muda tudo que eu tinha em mente. Sim. Então, Uhum. assim, nunca Mas aconteceu modéstia à até parte, agora. ficou muito bom. 7%, leiam. Tem na Amazon. Ó, o Mas, assim, marketing aí. Oh, Mas tá claro. certíssimo, gente. Tem que fazer mesmo. A gente já sofre tanto para ser escritor no Brasil. Uhum. Mas, assim, nunca aconteceu até agora da gente... por exemplo, de eu escrever um capítulo, e aí, sempre que eu termino aquele capítulo, eu já tô pensando, né? Agora vai acontecer tal coisa, já sei mais ou menos. Nunca aconteceu de eu pegar o capítulo dela e aí falar, perfeito, terminou no ponto que eu queria. Não, toda vez que eu leio, eu falo, ai, meu Deus do céu, e agora? Vou ter que adaptar. Tem que adaptar. Vou ter que mudar tudo. Então, é muito divertido. Ao mesmo tempo que, como eu também não sei o que vai acontecer, quando ela me manda o capítulo, eu já fico, ai, meu Deus, eu quero ler logo, eu quero saber o que vai acontecer. E aí eu leio e Quero falo, saber a história. ficou muito legal. Nesse aspecto é bem interessante esse tipo de esquema aí de escrita, né? Você vai descobrindo o que está acontecendo. Nem você sabe o que está acontecendo na história. Você vai descobrindo. Eu acho muito divertido, né? A gente tá pensando assim, como a gente tá nessa bagunça, ela lá, eu aqui, né? Os nossos horários não batem, a gente não consegue nem conversar direito e tal. A gente combinou isso, a gente falou assim, a princípio eu tinha uma data, até eu pedi, eu vou pedir desculpa de novo aqui, Arthur Vec, meu editor, caso esteja assistindo, desculpa. Eu não tô conseguindo cumprir nenhum prazo, né? Mas eu tinha uma ideia de quando que eu queria entregar esse livro, aí eu falei, não vai dar, porque a mudança de país, ela é bem exaustiva por si só, então não, é tudo muito, é muita coisa, sabe, ao mesmo tempo, e aí não tá dando. Então a gente combinou assim, que no primeiro momento ia ser só a nossa válvula de escape, a gente só ia escrever, assim, recreativamente, é só pra gente se divertir. Então é gostoso o processo, a gente tá se divertindo bastante, aí quando acabar o livro, aí provavelmente a gente vai ter que fazer, assim, uma super edição para ele de fato ser publicável. Mas eu acho que também isso é uma coisa que a gente esquece quando a gente escreve, de se divertir no processo, né? Sim. Óbvio. Se Hoje... não tiver pelo menos isso, lascou, né? Hoje para mim a parte mais importante, até porque você, às vezes, você se divertiu muito escrevendo um capítulo. Aí você manda pro seu editor, aí ele fala assim, ó, esse capítulo tem que tirar. Nossa, você sim. fala, é uma concessão que você faz, mas você tem aquele consolo. Bom, pelo menos eu me diverti muito escrevendo isso aqui, não vai entrar, mas a parte principal é você se divertir, né? Depois vem o sacrifício de cortar, mexer, editar, essa coisa toda que é mais sacrificante do que prazeroso. Aliás, na maioria das vezes, às vezes não tem prazer nenhum pro escritor, né? Aí é que é trampo mesmo, né? E eu acho que também se você já... Assim, claro que, né, cada um tem o seu jeito de escrever, mas eu vejo muito isso, assim, entre meus amigos, né, que também escrevem. Se você já começa a escrever com a cabeça de um editor, não sai, tem uma hora que você trava. É difícil, Então você tem que escrever assim, livremente, soltar, deixa rolar, se diverte. E aí, quando acabar, daí você vai encarnar um editor para dar aquela olhada e depois ainda vai passar por leitura crítica. Então, assim, esse livro ainda vai mudar muito até chegar no público. Sim. Mas se você não se divertir no processo, não vejo vantagem. Aí não vai. Se não tiver pelo menos isso. O seu próximo livro, você falou que se passa no Brasil, né? Isso, é esse aí que eu tô escrevendo. Isso. Eu queria saber... Ela não gosta de escrever do lugar onde ela mora. Ela vai para fora para escrever do Brasil, viu? Eu não consigo escrever no lugar onde eu tô. Eu não consigo mesmo. Não é nem necessariamente país, mas eu não consigo escrever no lugar, assim, num ambiente muito familiar, porque, não sei, não vai. Mas a minha pergunta tem vários autores que, inclusive, a gente está até mesmo gravando nesse horário, porque moram fora e é mais fácil. Mas eu queria saber, assim, como é que faz para manter uma conexão com o lugar de origem sua? Ou se faz tão pouco tempo que você está morando fora, você acabou de mudar, que isso não vai ser um problema, mas se você acha que teria algum problema se você tivesse aí há 5, 10 anos ter que escrever uma história que se passasse no interior do Paraná, por exemplo, você acha que seria mais difícil ou essa conexão é natural? Eu acho que isso vai depender muito da pessoa, né? Porque eu, por exemplo, né, até com isso que eu falei, que eu tenho planos, né, de ter filhos e tal. E uma das minhas preocupações é que porque ainda não sei o que vai acontecer, mas se essa criança crescer no exterior, né, crescer na Europa, enfim, fora do Brasil, eu quero que ela tenha esse contato com a cultura do Brasil, né? Eu quero que ela, assim, ela vai ser essencialmente brasileira.
independente de onde ela esteja. E eu gosto do Brasil, né? A gente tem muitos problemas, eventualmente as pessoas acabam escolhendo morar fora por uma questão ou outra, mas para mim não é uma coisa assim, tipo, nossa, que horror, não vieram de sair, não era, nunca foi, né? É um país que eu gosto, é uma cultura que eu gosto, então não é algo que eu pretenda me desvencilhar. E, de qualquer forma, eu tenho família, né, no Brasil, eu continuo votando, eu continuo acompanhando. Aliás, atualmente, quem me segue no Instagram deve estar de saco cheio, porque eu só falo de política, porque... E assim, eu tomo meu café da manhã assistindo a CNN e vendo as notícias do Brasil aqui. Então, eu acho que vai depender muito, não sei como vai ser, né, daqui a 5 anos, se eu continuar aqui. Mas eu acho que, assim, para me desconectar 100%, só se realmente eu não tivesse nenhum contato com nada referente ao país, né? Não lesse nada, não conversar. Né? Que eu acho que não vai acontecer, porque agora com ainda internet, mais hoje em dia, né? com internet, assim, a gente está o tempo todo, eu tô o tempo todo conectada, né? Por exemplo, aqui com vocês, eu falo com vários, a maior parte das pessoas com que eu converso pela internet é do Brasil, não são meus amigos, família, tal. Então isso eu acho que não vai ter problema, ou pelo menos assim espero. Não gostaria que tivesse. Eu não gostaria de sentir que eu me desconectei tanto assim da minha terra natal, sabe? Sim. É porque, na realidade, a gente vê assim, infelizmente o brasileiro não tem muito isso que você está falando, né? É muito comum você ver, por exemplo, um francês, um italiano, um espanhol, um norte-americano que vai morar no Brasil, por exemplo. Os filhos vão saber falar inglês, espanhol. O brasileiro parece que não faz questão. Vai morar fora do país, os filhos aprendem o idioma do país, eles não se preocupam em ensinar português ou não. Eu mesmo tenho conhecidos que são assim. Os filhos não falam, ele mora fora e o filho não sabe um A em português. Então, eu acho importante manter essa conexão, manter essa raiz. E eu acho que até é uma maneira de você dar até aos filhos uma oportunidade. Português não é uma língua assim importante. Pô, é sim, cara. É sim, é importante. Principalmente para ele ter essa conexão com a origem dele, embora não more lá, né? Então, mas infelizmente eu vejo isso muito no brasileiro. Vai para fora do país, tem filhos fora do país e não se incomoda sequer de ensinar o idioma. Já eu tenho, contrapartida, tenho conhecidos que só falam com os filhos em português, a criança só vai aprender outro idioma quando entra na escola. Eu acho que deve ser super difícil também, né? Mas, sim. Enfim. Aqui eu não sei, Cada um. como seria, porque eu não sei falar tcheco também, né? Pelo menos não ainda. Seria um pouco mais difícil. Mas, assim, a minha ideia é que... eu acho que é justamente isso, por exemplo, o português. Realmente o português não é uma língua muito falada no mundo, de modo geral, né? E quando se fala, geralmente se fala mais um português de Portugal, próximo de Portugal. Então, o português que a gente fala no Brasil, você só vai usar no Brasil. Mas a língua, ela não tem só essa utilidade, a língua realmente tem toda essa conexão cultural, tanto que eu acho que é praticamente impossível você se dizer fluente de uma língua que você não conheça a cultura daquele lugar, porque tá tudo misturado. Então, você falar português do Brasil é também você entender essa cultura brasileira e vai falar assim, vai aprender a falar do jeito que a gente fala. Vai aprender a falar com nossos palavrões. Vai aprender a falar do jeito que a gente usa no Brasil. Você imagina culturalmente o quanto a pessoa não perderia não lendo toda a literatura brasileira no português, ter que ler uma tradução que perde muito. Se perde muito. A língua portuguesa é muito rica, né? E eu a acho música também e que tudo. o Brasil... Eu acho não, né? O Brasil tem essa síndrome de vira-lata aí, que a gente sabe que tem. Sim. E eu acho que todos nós temos, inevitavelmente. Eu também tenho. É uma coisa que a gente tem que ir desconstruindo, né? Mas eu acho que a gente tem uma visão de que tudo que vem de fora é bom, é melhor, e a gente tem aquela lambeção de saco com os Estados Unidos e Europa, e aquela coisa toda. Mas tem muita coisa que aqui eu vejo as pessoas fazendo que eu falo, meu Deus, no Brasil é tão melhor, sabe? Assim, aquela coisa Tomar banho, por exemplo, né? Tomar banho, gente. A gente pode falar aqui que o pessoal é meio pedidinho? Pode, eles não entendem português. Não falo português. A mãe deles não ensinou. Então... Mas, assim, coisa básica do tipo, quando... por exemplo, essa minha amiga que é mexicana, nem é brasileira, mas a gente tem uma cultura já um pouco mais próxima, né, do México e Brasil do que aqui. A gente se cumprimenta se abraçando.
né, abraço e dá aquele beijinho no rosto. As pessoas não fazem isso aqui. São aperto de mão e olha lá. Então, não tomam banho. Não é muito legal você ficar abraçando também. Mas você sabe que essa questão de tomar banho é muito da origem indígena, né? A gente herdou isso, é uma herança dos povos indígenas originários do Brasil. Eles que tinham essa coisa de tomar banho toda hora, tomar bastante banho. Então a gente acabou herdando isso. O pessoal da Europa realmente não é muito chegado, por isso que os perfumes franceses são bem fortes. Aquele papo de que eu já ouvi também esse papo no Brasil de que tipo, não, mas na Europa faz frio, aí não precisa tomar banho. Gente, precisa, porque fede. E mesmo também faz frio, mas também faz calor. Quando é quente, é quente. E fora que todo lugar que você entra tá quente. E às vezes tá muito quente, porque o pessoal tem uma mania de ligar aquecedor no talo, né? Então, assim, você tá na rua, você quase morre de frio, você entra num lugar, você quase morre de calor, só que você tá cheio de roupa, você começa a suar, você sai, você tá fedendo. Aí você chega em casa e faz o quê? Toma banho. Como uma pessoa limpinha, né? Mas tem muita coisa, assim, do dia a dia mesmo. Eu sinto, assim, eu tô aqui há pouco tempo, já sinto bastante saudade do Brasil. Tem muita coisa que às vezes eu ligo pra minha mãe, assim, tipo... a gente reclama, mas a gente gosta da terrinha aqui. Eu não sei... Eu acredito que tem muito brasileiro que sai do país e que, sei lá, queira pagar de gringo, né? Tipo, apagar as origens e tal. Sim. Mas eu, às vezes, converso isso com a Tabata, que tá no Canadá, que ela também sente muita falta e tal. Ela sente muita falta e tal. E aqui é uma coisa que eu acho muito legal, como eu convivo muito com estrangeiros, né? Que o pessoal tá aqui, mas não é daqui. Então tem gente de muitos cantos diferentes e a gente conversa muito sobre como as coisas são nos respectivos países. E aí é muito legal, porque tem vezes que você começa a perceber coisas que você não percebia quando você estava no Brasil, que são tão naturais que você não nota, né? Sim. E tem coisas boas, tem coisas ruins. E não existe um lugar em que você vai morar e que você vai falar, meu Deus, isso aqui é um paraíso. Não, tudo tem prós e contras. E a verdade é que, assim, brasileiro no exterior, você sempre vai ser um imigrante. Então não é tão glorioso, né? A gloriosa vida do imigrante na Europa é você sendo tratado como imigrante, que você é. Não é tão glorioso. Eu quero só fazer uma última pergunta, que nosso tempo está acabando. Eu não sei nem se ela assistiu, né? Mas se você tiver assistido as temporadas 10 e 11, estou voltando no tempo um pouco, né? As temporadas 10 e 11 do Arquivo X, se você achou que foi bacana igual as 9 primeiras. Eu não assisti porque eu tinha medo, gente. Medo de alienígena, né? Eu tinha pavor. Nossa, a minha mãe é apaixonada por Arquivo X. E eu minha tenho mãe as 9 temporadas originais, eu tenho os boxes, tudo bonitinho. Nossa, inclusive agora que eu não tenho mais medo de alienígena, ou pelo menos eu acho que não, vou tentar assistir. Mas quando eu era menor, na época que eu morava com meus pais e tal, a música da introdução me arrepiava inteirinha. Eu ia lá pro quarto e falava, meu Deus, eu tinha pavor. Então eu nunca assisti. Eu sei mais ou menos sobre o que se trata a história, mas... Não, aliás, mas eu falei só para te provocar mesmo. Vamos ver, de repente, vai que, né? Eu falei só para te provocar mesmo. Bom, já a minha última pergunta, já que eu posso fazer assim, queria saber quais são os benefícios, as vantagens do pole dancing. Falando que vocês pesquisaram bem, gente. Pesquisaram a minha vida inteira. Olha, eu comecei a fazer pole dance porque quando eu era criança eu fiz balé, né? Quase a minha vida inteira eu fiz balé. Depois eu parei. E depois de adulta, assim, eu sou uma pessoa bem sedentária, para ser muito sincera, o que eu gosto de fazer é comer e tomar cerveja. Não gosto de fazer exercício. Eu não gosto também de tomar outras coisas, tipo, não gosto de destilados e tal, eu gosto de cerveja. Inclusive eu aqui... também. Sou só da cerveja também. Nossa, sim. Aqueles copinhos que você andou botando nos stories não era cerveja, não, Will. E Pilsen, gente. Pilsen. Aqueles copinhos que você botou no story bonitinho, coisa, não era cerveja, não, Will. Mas de vez em quando você varia, mas o forte é a cerveja, né? Tá postando só cerveja também, aí... Inclusive vocês estão convidados para virem para a República Tcheca, porque aqui a gente está muito bem servido de cerveja. Como é a cerveja aí? Ela é mais temperatura ambiente? É gelada? Gente, calma que a gente vai mudar de assunto. Não, depois você volta pro pole dance. Sobre a cerveja aqui, tem vários tipos de cerveja de todo tipo que você quiser. A cerveja Pilsen nasceu aqui, né? Tanto que tem a cidade de Pilsen, todos anos em tcheco.
que dá até para você fazer um tour pela fábrica, ver como foi feita e tal. Foi a primeira cerveja Pilsen do mundo, por isso ela leva esse nome, que ela é muito próxima da Pilsen que a gente tem no Brasil, mais levinha e tal. Tem a cerveja mais para o estilo Weizen, que é aquela de trigo, mais encorpada. Tem IPA, mas assim, é realmente uma variedade muito grande. Tem muita cerveja. A cerveja é relativamente barata. Então dá para você tomar assim, bastante cerveja sem gastar muito dinheiro, dá para você experimentar muita cerveja diferente. E aí depende muito do tipo, porque eu acho que hoje em dia já é tudo muito misturado, né? Não tem mais tanta aquela característica de cada país como tinha antigamente. O negócio é ela beber a cerveja e depois fazer o polidense. Aí o negócio fica Oh, estranho. meu Deus, Não, provavelmente eu vou cair, né? Provavelmente. Mas aí volta pro polidense. Aí voltando pro polidense. Mas esse negócio de que, tipo, a gente toma cerveja quente, né, na Europa, na verdade ela não é quente, ela realmente não é trincando, igual a gente toma no Brasil. Mas depende muito da cerveja. Por exemplo, se tiver muito frio, aqui uma coisa comum é o pessoal botar... eu nunca vi cerveja em si, mas o pessoal coloca tipo a Coca-Cola, por exemplo, para gelar na janela, porque tá mais por lá fora do que na sua geladeira. Interessante. Então, assim, é quente, mas não é quente, né? A temperatura ambiente. Ambiente. E também são tá propostas congelando. diferentes, né? E são propostas diferentes, né? Se você toma, por exemplo, uma cerveja de trigo, aquela encorpadona, a ideia é quase como se ela fosse realmente uma refeição, né? Eu não manjo tanto assim de cerveja, mas eu estava vendo um podcast eu vi um podcast um tempo atrás, que eu acho que chama Mestre Cervejeiro, alguma coisa assim. E aí contava toda a história da cerveja, e o cara explica sobre cada uma das cervejas. Nossa, tipo, o cara manja demais mesmo. Até muito mais coisa do que eu conseguia processar. É o Sadi, o nome do podcast? Ele é o baterista do Nenhum de Nós, né? Então. A banda. Ele é baterista do Nenhum de Nós. Mas ele manja, assim, é uma coisa de aquele tipo de coisa que você ouve na hora faz sentido, mas é tanta informação que você não consegue nem guardar. Eu vi, ele participou de uma live também, muito interessante, de um baterista que eu acompanho, que é o Akira Splice. Ele explicou isso, ele ficou, como no Brasil é muito quente, é muito calor, você bebe para se refrescar. Sim. Por isso que você bebe muito. Tipo, a intenção muito gelada, né? Não é apreciar a bebida, a cerveja é quase como um refrigerante com álcool, assim, você bebe mesmo você vai pela quantidade mesmo, né? É uma coisa mais de refresco mesmo, né? Por isso que tem que estar bastante gelada, né? Sim. E também, assim, ela é bem levinha, né? Porque tá aquele calor desgracento. Você, dificilmente a gente no Brasil toma cerveja sozinho, geralmente toma cerveja comendo alguma coisa e tal. Então, a ideia é que ela seja refrescante. Na Europa já era mais comum, principalmente na época medieval e tal, que a cerveja fosse basicamente sua refeição, né? A única coisa que você tinha naquele momento, então ela tem que te encher. Sim. E aqui é bem comum até hoje ainda que a cerveja seja para te esquentar. Então, às vezes tá aquele frio desgracento, você compra uma cerveja para dar esquentada. Exatamente. Mas para finalizar, voltando para o polidense, não vai fugir da pergunta do Will. Gente, eu devia ter trazido minha cervejinha. Olha, eu comecei a fazer o polidense porque depois de adulta, e aí eu já tinha... Porque aí, assim, durante a faculdade, eu também não tinha muita grana, então meu dinheiro era bem contado, não dava para eu fazer tipo, no máximo pagar uma academia daquelas que você vai e faz as coisas sozinho, não dá para fazer muita coisa. Então, assim, eu só fui ter uma grana mais tranquila para ter uma atividade, né, pagar, porque polidense é meio caro, não é uma coisa muito barata, não. Então, eu só fui ter dinheiro para isso, assim, depois que eu já estava casada. E aí, já estava mais estabelecida na advocacia e tudo mais. E aí, eu pensei em voltar a fazer balé. Só que eu cheguei a assistir uma aula e tal, e eu falei, ai, mas isso é tão... que eu tinha aquela memória de infância, né, de quando eu fazia balé, então parecia uma coisa tão gostosa e tal. E quando eu fui assistir, eu falei, ai, que negócio chato, né, porque o balé clássico, ele é muito rígido e é muito cheio de coisinha, e eu falei, eu não me vejo mais nisso, né. Então eu falei, eu preciso achar uma coisa que eu me sinta mais livre. Ao mesmo tempo que, como eu odeio academia, que assim... Quem me segue lá no Instagram vai ver que vocês nunca, em hipótese alguma, vocês vão viver postando aquelas coisas tipo, de hoje tá pago. Tá pago. Tô aqui na academia. Gente, não tô na academia, não. No máximo, você posta um boleto e fala, tá pago. Tá pago a academia que eu não vou, né? Não, sério, se um dia aparecer um negócio assim, tipo, olha, eu aqui na academia, tá? Já foi hackeada a conta. Não sou eu.
Tá bom? Inclusive, se pedirem dinheiro, já sabe, mas não sou Denuncia. eu. Denuncia, porque eu odeio academia. E aí eu falei, putz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu gosto de dança, mas eu também não queria fazer, tipo, dança. E aí eu falei, não sei o que eu vou fazer e tal. E aí eu também tava num momento, assim, eu acho que de desconstrução dessa questão sexual, né? Porque, bom, o Brasil é um país muito machista. E aí eu, tendo crescido no Brasil, não poderia ser diferente. E aí mesmo quando a gente sei lá, se coloca como feminista, vamos dizer assim, é um processo contínuo de desconstrução, que é você toda hora tá ali identificando as coisas que você faz, que você pensa, né, e mudando tudo isso. E aí eu falei, eu acho que o Polydance ele tem essa pegada, sabe, de como ele nasceu como uma dança mais erótica, né? Eu acho que ele acabou tendo essa pegada muito próxima de uma coisa muito sensual. E eu acho que ainda tem um pouquinho tá mudando, mas ainda tem essa coisa de associar o polydance a uma coisa pejorativa. Tipo, quem faz polydance é puta. Tipo, uma coisa assim, sim, sabe? E aí eu falei, vou fazer porque quero me jogar de cabeça nessa desconstrução. Eu espero que não se jogue literalmente, né? Eu acho que não é uma boa tem ideia. movimentos que são de cabeça para baixo, né? Sim. Nesse sentido, eu acho que não é uma boa ideia me jogar de cabeça. Mas foi muito legal porque eu realmente me encontrei no polydance. Porque quando a gente pensa, né, em polydance, você joga no Google e tal, geralmente você vê, assim, realmente uma apresentação voltada para um público masculino, de mulheres dentro de um sensual, padrão, né? sendo sensual. E, tipo, na aula não é assim. Né? Na aula eram só mulheres, na grande maioria dos lugares é separado homens de mulheres, a não ser que a turma tope fazer junto. E você não vai chegar na sala de polydance e ver aquele monte de mulher, tipo, dançando lindamente como se fossem strippers. Não, gente, a gente parece uns negócios, sei lá, sabe? Parece uma galinha tentando voar, é um negócio horroroso no começo, até você conseguir pegar o jeito. Não é assim. E também não vai ter só mulher dentro do padrão, vai ter de tudo, né? E aí é muito legal porque a gente, principalmente as mulheres, né, vivem numa ditadura estética. Então a gente tá acostumada a, sei lá, meio que ansiar por uma estética que não existe. E mesmo quando a gente está dentro do padrão, porque eu até estou bem relativamente dentro de um padrão de beleza dentro que se acha no Brasil, eu tenho um monte de inseguranças, de tipo, mas essa gordurinha, mas essa celulite, papapá. E aí você fica o tempo todo no polydance, de frente para o espelho, com quase nada de roupa, fazendo tudo quanto é posição esquisita, que você olha no espelho e você só vê a sua celulite, e aí você vai se adaptando com isso. E aos poucos você vai olhando e falando, cara, é isso, essa sou eu, né? E parece que... E assim, eu acho que é um exercício muito empoderador, porque ele trabalha muito essa questão feminina mesmo. Então, tanto da união das mulheres... Uma coisa que eu acho muito legal é que dentro do pole dance tem uma coisa, tipo uma cultura, sei lá, das mulheres se chamarem de pole sisters, porque tem muito exercício que a gente precisa se ajudar, tem coisa que tipo uma faz mais rápido, a outra tá lá sofrendo, aí você vai lá ajudar a sua amiguinha, tipo, já consegui fazer, então agora eu vou ajudar você. Às vezes acontece de tipo... a gente vai fazer uma apresentação, aí tipo de alguém não fica muito legal, a pessoa fica chateada, geralmente todo mundo... Rola todo um apoio, sabe? Sim. Assim. E... uma sororidade mesmo, né? Sim. E eu acho que é um exercício... Tanto que assim, eu nunca fiz nenhuma apresentação voltada para público masculino. Tipo, essa coisa de, tipo, sei lá, vou pegar um motel para dançar pro namorado, pro boy. Não, nunca fiz. As únicas apresentações que eu fiz foram para mulheres. Porra, se eu fosse seu marido, eu ia fazer uma reclamação formal disso aí. Botar na caixinha de reclamações. Como assim? Se pagar, talvez, mas assim, de Olha graça, aí, cara. Ai. Mas eu acho muito legal para essa ideia realmente de tanto do empoderamento feminino, da união feminina, né? E de você se habituar com o seu corpo. Além de que requer uma força muito ferrada. Não, é interessante, é uma outra visão realmente dessa prática. Dá para dizer até que é uma prática esportiva, como você disse, tem que ter uma força grande, né? E tem competições e tudo, sim, né? Mas sim, assim,
eu vejo isso muito dentro do pole dance, mesmo as meninas que acabam, que daí tem várias categorias, né? E mesmo as meninas que acabam indo para o pole exotic, que é mais essa parte de dança, e aí ela realmente é uma dança mais sexualizada, geralmente não é muito voltado para o público masculino, é voltada, tipo, por exemplo, eu vou participar de um campeonato, a minha preocupação é fazer os movimentos certinho para ganhar os pontos. Sim. Tô nem aí, se tem homem ou mulher assistindo, sabe? Claro. Então é muito legal que acaba, assim, é muito diferente, acho que, do que quem nunca fez vê. É outra visão, Ou com acha certeza. que é, né? Bom, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco, né? A gente já está chegando aqui no final do nosso episódio. E assim, a gente tem. Mas daria para falar muito mais tempo, com certeza. Mia, a gente tem um roteiro, assim, entre aspas, né? No final, normalmente a gente deixa o convidado para falar por último, então eu vou me despedir, vou passar a palavra para o Will e você finaliza para a gente. Então eu só queria agradecer demais a tua participação, tá? Agradecer muito quem está assistindo essa gravação. Hoje não é ao vivo, mas agradecer muito quem está assistindo, tanto no dia que vai passar, quanto posteriormente. E reforçar para a galera se inscrever no canal, dar aquele like bacana, que a conversa foi muito legal, compartilhar com os amigos, acionar o sininho lá das notificações, enfim. E te agradecer muito, né, pela tua presença, pela tua participação, por ter batido esse papo com a gente, foi realmente bacana demais. E acho que você sai daqui hoje e você descobriu que você não tem só um stalker, você tem 3 agora. E eu passo a palavra para o Will. Eu também gostaria de agradecer a disponibilidade da Mia, né, nesse processo de mudança. A gente sabe o quanto é difícil mudar de uma cidade para outra, é difícil, imagina de um país para outro, é mais difícil ainda. Então agradeço quem assistiu, quem está assistindo, quem se inscreveu e vai se inscrever, deixar o like, que é importante, siga a gente nas nossas redes sociais também, a gente também está no Spotify, Deezer, em todas as plataformas de áudio, já tem uma playlist bem interessante de convidados, e dos que virão também vai ser interessante, e é isso aí, convido as pessoas a estarem toda terça e quinta às 8 da noite, eventualmente, qualquer outro dia que a gente possa ter live ou gravação, a gente sempre vai avisar nas redes sociais, por isso que é importante seguir a gente, tá bom? Então é isso aí, agradeço ao César e a Mia também, e eu deixo agora a palavra com Mia Sardini. Bom, gente, eu queria, antes de mais nada, agradecer a vocês, né, por me receberem aqui, pelo convite. O pessoal aí que está assistindo não sabe do rolê todo que foi para a gente conseguir marcar, né, mas os meninos me convidaram, aí eu falei, gente, eu estou no meio de um processo de mudança, vamos deixar para mais tarde, daí depois, não, então a gente faz tal hora. Ontem à noite me mandaram mensagem, só fui responder hoje, porque eu fui dormir no meio da mensagem, dormi com o celular na mão. Então, obrigada também por vocês também se disponibilizarem aí, a se organizarem, né, de um jeito que desse para mim. Eu adorei o papo, realmente nem vi o tempo passar, agora que eu olhei aqui no relógio, falei, meu Deus do céu, quase 2 horas. Foi muito legal. Fiquei um pouco assustada de saber que vocês pesquisaram tanto assim, né, da minha vida. Tem coisa aí que nem eu sabia e eu levei um susto aqui, então... Fiquei um pouco assustada saindo daqui. Vou fazer um boletim de ocorrência, né? Não vou, não. Mas, de qualquer forma, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada pro pessoal que também está nos assistindo, né? Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo. Mas, se vocês quiserem também depois me seguirem no @miasardini. Como eu falei, eu não sei quando vocês vão ouvir o podcast ou ver o vídeo. Então, não sei em que fase da minha vida estarei. Mas vocês podem me acompanhar lá no Instagram. Se vocês quiserem me perguntar depois como é que foi a adaptação, também, só mandar mensagem lá. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu prometo que eu respondo. E, bom, eu realmente gostei muito da conversa. Por mim, eu ficaria aqui. Eu acho que a gente podia todo mundo estar tomando uma cerveja e ficar aqui mais umas 3 horas. Na próxima a gente combina direitinho. Assunto teria. Mas é isso aí então, gente. E, pessoal, também não esqueçam aí de seguir o podcast, de darem o like. E, exatamente, como eu falei, para a gente fazer arte, querendo ou não trabalhar com podcast também, fazer arte. No Brasil, a gente tem que ser muito teimoso ou muito louco. Então, apoiem a nossa teimosia e a nossa loucura. Esse episódio seu, provavelmente, né?
vai ser o 75º que vai passar esse ano. Quando ele sair, vai ser o 75º, provavelmente. Então é bastante trabalho. Nossa, é bastante coisa. Então vocês podem fazer uma maratona aí, gente, do podcast. Exatamente. Se vocês quiserem também conhecer meu trabalho, como eu falei, no Instagram tem tudo, mas meus livros estão todos na Amazon também. Atualmente eu tô na editora VEC, então meu livro também tá. Acenderam a luz aí. Então o meu segundo. Então, meu segundo livro também tá lá. Como eu falei, neste exato momento que a gente está gravando, tá rolando a pré-venda do Narrativas do Medo 4. Quando vocês assistirem, provavelmente já não vai mais estar na pré-venda. Mas deem uma olhada lá, tem o 1, 2 e 3, agora o 4, são antologias só com autores convidados, e segundo o Vitor Abdala, que é quem faz a organização, ele pesquisa, segundo ele, pelos autores de horror que estão, tipo, em alta no momento. Eu não me considero assim, mas tudo bem. E, além disso, também, vocês estão convidados a conhecerem a Lê dos Medos. A gente tem o nosso site, ledosmedos.com. Também todas as edições estão disponíveis na Amazon. Você pode também ser assinante da Lê dos Medos no Catarse, mas tem tudo explicadinho, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram da Ledos, no @ledosmedos, quanto no nosso site. Enfim, a gente coloca em todos os lugares, que é para não ter dúvida. Vocês também podem conhecer o nosso podcast. Como eu falei, por enquanto ele só tem uma temporada, mas a gente já está planejando a segunda. Só Deus sabe quando é que vai dar certo de gravar, mas ela está em processo, né, de andamento. Só pesquisar por Lê dos Medos Cast. E eu acho que é isso. Acho que eu sou péssima para fazer propaganda das minhas coisas, mas acho que eu falei de tudo. Não, falou. Muito bom. E tem aquela coletânea aí também, que vocês lembraram, o Caçadora de Vagalumes, está lá na Amazon também. Quem quiser pode comprar. Tá lá também. Mas é isso aí, gente. Obrigadão a quem nos acompanhou aí, não ao vivo, mas enfim, né, assistiu o episódio todo. Um forte abraço para todo mundo. Mia, mais uma vez, obrigado. Obrigada, tchau, gente. pessoal. Tchau, todo mundo.